isso aí, galera. Você está no podcast Sem Tensão. Eu sou o Adriano Rodrigo. Eu sou o Robson Galvão. Você está no podcast que dá voz ao eletricista. É isso aí. E o nosso convidado de hoje é um cara muito especial, um amigão nosso. Como é que a gente vai chamar ele? Então, agora eu fiquei meio na dúvida. Ó, eu vou chamar primeiro. Ó, na verdade, a culpa é do Jefferson. É, tá? já vamos começar culpando culpando assim, ele. já porque eu não quero não, já cara, vamos não começar quero culpando ele. Então eu vou chamar por um apelido e você chama pelo nome. Pode ser. Bom, ao contrário. Então vai, então chama aí pelo apelido. Ó, nós estamos aqui com o tiozão. Flaviano Aí. Jefferson. Tamo aí, né? Não, tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Tô muito feliz em estar aqui com vocês. Gratificante esse trabalho que vocês estão fazendo. Incrível. Tenho que falar. Parabéns aí, muito obrigado aí pelo convite. Ah, valeu, isso aí. A gente fica feliz aí pela sua presença, né? De ter aceitado aí de prontidão esse convite aí. Pra gente também é um prazer. Já conversamos em outras oportunidades, né? E pra gente aí vai ser um prazer poder conversar um pouco mais alguns assuntos aí. Creio que vai ser muito importante ouvir um pouco da sua história e aprender um pouco aí com a sua experiência aí na área. É isso. Sendo tiozão, tem bastante história pra contar, né? Só que eu tô aqui pensando, né, cara? Se você é tiozão com a sua idade, tô preocupado. Acho que eu vou ser o tiozinho, então. Tiozinho, tamo ali na Nós mesma tamo ali idade ali, perto pô, ali, tá pô, perto, cara. exatamente. Nessa parte eu vou deixar vocês dois conversando. Você tá novinho ainda, né? Tá novinho ainda. Pô, mas Ó, eu cara- vou chegar nessa idade de vocês ainda aí, pô. Os caras são resenha demais, né, meu? Eu vi lá, o cara alterou mudou a plaquinha do bolo dele pra 84. 34 anos, cara, mudaram lá. Pô, eu gosto de E pegar o velho. pessoal da minha família já tá chamando de tiozão. Bora, deixa eu chamar, não tem problema não. Mas ficou um apelido carinhoso. Não, também, é carinhoso, né? eu vejo que é carinhoso, é muito legal, cara. Muito legal, Isso aí. gosto, já não ligo mais não, tá tudo certo. Muito tranquilo. Boa. É. Tiozão, é o seguinte, cara. A gente conversou algumas vezes e até pela nossa conversa, eu falava pro Adriano, eu vejo que ele é um cara bem sereno, entendeu? Bem certo daquilo que ele fala, bem transparente naquilo que ele fala. Mas eu queria saber um pouquinho da sua história, mano, entendeu? Como que quantos anos de profissão você tem? Como é que foi o início dessa carreira sua, dessa jornada aí? Essa caminhada da elétrica, né? No pós aí, né, antes do podcast iniciar, você falava aí que você era jogador caro e tal. Como é que foi essa troca? Na parte 1 do podcast. Trocar a bola pelo alicate. Como é que foi essa parada aí? Então, eu sempre fui apaixonado por futebol, porque histórico, né? Meu pai sempre gostou de jogar bola desde novo. Então, ele participava de campeonatos, de empresas, essas coisas. Então, eu sempre tive junto. Desde moleque, tá acompanhando e começava a jogar também, né? E aí, 11 anos, a partir de 11 anos, eu comecei a jogar em escolinha de futebol lá de São Bernardo. De bairro mesmo, né? Aí joguei em um, joguei em outro, e aí foi. Até os 13, 14 anos. Então a gente já jogava em campeonatos, viajava pro estado de São Paulo e, né, e jogava os campeonatos com a molecada. E eu tinha isso na minha mente. Cara, é futebol. Não quero outra coisa pra vida, né? Elétrica, eu mexia em algumas coisinhas quando era pequeno. Minha mãe falava, pô, você mexia, desmontava isso, montava aquilo, não sei o quê. Mas meu foco era futebol, né? Beleza, aí 14 anos, aí meu pai chegou e falou, moleque, Senai, vai fazer Senai. Por quê? Porque já venho de uma família que meus primos todos fizeram Senai, né? Então, fizeram Senai, você também vai ter que fazer um Senai, né? Porque aquela época a questão do futebol é muito diferente de hoje, né? Então não tinha aquela certeza que ia dar certo. Se não... Tá, e se não desse certo, o que eu ia fazer? Ficar até ali os 18, Então, 19 esperando. Então não bateu isso na minha mente. Falei, putz, então vamos lá. Aí eu fui fazer um teste na empresa onde meu pai trabalhava, na Mangels, né? E aí tinha as opções. Tinha elétrica, mecânico de refrigeração e mecânico geral. Aí, vamos de elétrica, porque era algo que já meio que simpatizava quando era moleque. Aí fiz, era a última chance, se eu não conseguisse ali, não ia entrar no Senai. E aí deu certo. Passei em primeiro lá. Entrei, fiz o teste no Senai, também foi tudo bem, graças a Deus. E assim foi. Aí começou a minha carreira assim no Senai. A época que o Senai era aquele negócio rígido, né? Meio que exército.
cabelo cortado, tudo certinho ali, Alinhado. barba feita, das 7 da manhã às 5 da tarde, e aí você era contratado pela empresa, então você tinha que tirar notas boas. O primeiro termo, do primeiro para o segundo termo, você tinha que fazer um estágio na empresa. Hoje mudou muito, né? Hoje é meio período, eu não sei como tá essa questão das empresas agora em relação ao Senai. Né? E se for apresentar as notas aí hoje em dia... Então eu não sei realmente como que tá hoje, mas antigamente era muito concorrido para entrar e quando você entrava era muito rígido, né? Era mais difícil do que futebol? Era. Difícil. Mais difícil, né? Mais difícil. Aí, por fora, lógico que o campeonato do Senai participava de futebol, Sempre né? tinha, né? Não tem jeito. Sempre tinha alguma coisinha para fazer. Cara, mas aí eu comecei a gostar realmente, estudar. Falei, cara, é isso que eu vou fazer, então vou focar nisso. Que eu acho que é importante a gente focar naquilo que E cursos a gente se no propôs a Senai? fez. Você foi até qual curso? Então, aí no Senai, naquela época, eram 2 anos. Então, você fazia o português, a matemática, entendeu? Porque como eu estava com 14 anos, então eu estudava à noite e durante o dia tinha também português, matemática, ciências, né? Eram os principais. Uhum. E o de elétrica, o que eu fiz era com ênfase em eletrônica. Então, eu fiz as matérias de elétrica e também as matérias de eletrônica, né? Terminou os 2 anos, aí fui para a empresa. Então eu tinha mais 1 ano de contrato com a empresa. Nesse 1 ano acabei ficando 3, né, lá. Só que o que acontece? Logo quando eu cheguei na Mangels para poder estagiar, o meu chefe queria me colocar no escritório. Aí eu fiquei 1 mês, fiquei 2 meses, aí eu falei, não, escritório, nada contra cara que faz manutenção em escritório, mas eu falei, não, meu negócio é máquina, eu quero ir para as máquinas. Aí de tanto falar um monte do meu chefe, ele falou, vai moleque, vai para as máquinas. Aí fiquei 3 anos em máquina, só que assim, eu não tinha oportunidade de poder passar nem para meio oficial. Meu chefe ficava segurando, não, quando você tiver oportunidade você vai passar para meio oficial. E nesse período eu acabei tomando conta de um setor sozinho, eu e um mecânico. Então eu já estava exercendo a profissão, a função ali, né? de um eletricista. Aí, cara, me cansei. Cheguei um dia, meu pai tava trabalhando lá ainda, eu falei, pai, tô saindo fora. Aí saí de lá. Engraçado que eu saí, no outro dia, meu chefe me ligou que ele tinha uma empresa terceirizada e me chamou para poder ir trabalhar com ele. Olha. E assim foi, cara. Aí fiquei lá na Mangels e depois, logo em seguida, eu fui para Carmanguinha. E sempre trabalhando nessa área de manutenção industrial. Máquina, era meu foco, cara, apaixonado. Sou ainda muito apaixonado por máquina. Aí na Carmanguia fiquei 20 anos lá, cara, Muito bom. trabalhando com máquinas. Parte de comando, assim, você foi deslanchando no dia a dia ou depois você chegou a fazer curso, estudar, fazer alguma coisa? Então, no próprio Senai eu aprendi muito comando, né? E no dia a dia... É porque hoje assim, na época que eu fiz o Senai, eletricista instalador, aí depois você faz a parte de comando, depois você ia fazer CLP, então era módulos, né, separados. Isso, não. Na lá sua já era mais... já tudo agregado. Tudo agregado. Já tudo agregado. Um semestre foi instalações, só o primeiro. Eles não tinham esse foco para instalações. Do segundo até o quarto, aí eles focavam mesmo em comando. Então eu fiz o comando e depois a eletrônica também estava incluído aí. Só que o que acontece? Uma coisa é você estudar ali no dia, lá e a prática na empresa no dia a dia. Então, cara, às vezes quando eu tava meio lá na empresa de bobeira, eu pegava desenho e começava a folhear, cara. Folheando o desenho de máquina, olhando, tentando entender, acompanhando. É assim, graças a Deus na minha vida, cara, né, principalmente no começo, eu peguei uns profissionais que deram uma força, sabe? Que isso também conta muito. Conta muito, cara. Porque às vezes você pode entrar na empresa do Senai e os caras meio que deixando você meio de lado ali, né? Meio solto, né? Aí, não ajuda. não ajuda. Ocorre, pode acontecer isso aí, entendeu? Mas, cara, graças a Deus, os profissionais que eu encontrei na frente... Vem cá, moleque, vem cá, vem comigo. Vamos lá na máquina lá. E aí, devagarzinho, eles iam me soltando. Dava um problema, vai lá você lá, vai lá dar uma olhada, qualquer coisa você me chama. Porra, isso é incrível. Quando eu comecei na construção civil, o meu início foi na construção civil. Os caras não queriam ensinar, não, cara. Então. Não queria ensinar, não. E eu queria aprender, e os caras não queriam ensinar, porque ninguém quer ficar sendo ajudante, né, meu? Só quebra a parede, só carrega a ferramenta do pessoal, carregava aqueles sacos de fio pros tarefeiros, deixava ali no apartamento pro cara passar o fio, ganhar o dinheiro. Falei, não, pô, preciso de uma promoção. Tá. Aí um dia
o encarregado falou assim pra mim, falou, ó, vamos ali colocar umas tomadas ali e tal. Só que eu era novo, meu, sabe? Já pagava aluguel, criança Sim, pequena, é. apertado, não tinha as ferramentas. Uhum. Aí eu peguei e falei pra ele, não, pera aí que eu vou pegar a chave emprestada aqui. Ele falou, você tá sem chave ainda de fenda? Eu falei, tô. Ele falou, não, então faz o seguinte, pega a marreta, talhadeira, que essa aí a empresa dá, então você vai quebrar tal coisa. Aí Olha, foi, cara. Aí passou tipo um mês. No dia 20 do outro mês, aí eu comprei um monte de ferramenta. Alicate, me equipei. Cheguei na obra, aquelas bainhas de lado assim, sabe? Cheia de chave, cheia de. Aí os caras pegou, ainda olhou pra minha cara e falou assim: falou, agora tem ferramenta, só falta o profissional. Ainda tiraram barato, cara. Tiraram Nossa. barato. Mas não cara. queria ensinar, entendeu? Aí depois de meses, teve um cara lá que viu realmente que eu tava interessado e deu uma força. Mas a pegada dele foi essa. Ele falou: ó, eu vou te ensinar, só que eu te dou 30 dias pra você se matricular no Senai. Se você não estudar, eu paro de te ensinar. E aí eu É um fazia. incentivo empurrado, né? É. Ai, cara. Deixava eu levar os projetos pra casa, aí eu estudava, ficava folhando o projeto. Aí foi quando eu comecei a desenvolver. Cara, na Mangels é assim, não tenho o que reclamar. Teve essa questão de não terem me efetivado, tudo, mas não reclamo disso. Mas os caras que trabalhavam comigo lá, os caras davam muita força, cara. Me ajudava muito. Pra você ver, na parte final, eu fiquei tomando conta de um setor sozinho. Eu e um mecânico. Então, dava problema na máquina. Então, eu sempre trabalhei com essa questão de máquina parou, você tem que ir lá resolver, rápido. Né? Então, desde o quê? 14 anos, sempre foi assim. Parou, tem que ir lá resolver. Né? Então, isso aí, cara, me ajudou muito pro meu aprendizado. Nossa, cara. E é aquela coisa, quando eu não tinha alguma coisa para fazer, que tava rodando todas as máquinas, eu tava com esquema elétrico. É. Não tinha celular, né? Para ficar Fuçando, né? ficar fuçando no celular, né? Porque hoje em dia fica Passando vídeo pra passando cima. TikTok e essas Pegava coisas. o manual da máquina e tome. Nossa, cara, e lia. Lia, olhava, relia. E assim foi, várias. E assim, a maioria das máquinas tudo em alemão, italiano ou japonês. Japonês. E aí você tinha que traduzir ainda, né? Além de olhar, você tinha que traduzir. Poucas tinham em português. É verdade. Naquela época, isso aí, tô falando de 94, 95. E será que hoje, que hoje, por ter essa, não generalizando, mas por ter essa facilidade, né? O celular, você pega hoje aqui numa frase em inglês, você põe a câmera aqui, ele já vai traduzindo. Será que hoje, por causa dessa facilidade, muitas pessoas não se empenham em aprender, quer dizer assim, se antecipar em aprender e deixar para a última hora ali ter que fazer só porque já tem a facilidade Eu acho que da sim, internet cara, ali? eu acho que sim. A pessoa não vai procurar correr atrás, entendeu? É muito fácil. Ah, deu problema ali na hora, eu olho e É. tá tudo certo. Vai muito Hoje tá muito cru, né? Para fácil. situações, Para cara. situações muito cruas. Você vê, mudou muito. É. Né? Antigamente você tinha que se virar, né? Que nem quando eu saí da Mangels, eu fiquei um ano fazendo. Que nem eu falei que o meu chefe me chamou, né? Que era da Mangels, ele tinha empresa por fora e me chamou para fazer alguns trampos. Então eu fiquei um tempo aí, uns 4, 5 meses com ele, e depois eu fui pro escritório de contabilidade. Nada a ver, cara. Office boy de luxo. Eu saía fazendo cobrança eu lembro até hoje com um Fusca, cara. Então era um amigo em comum que o cara era advogado e precisava de alguém para poder fazer uns trampos de office boy, mas de carro. Aí o que eu fazia? Eu tinha um roteiro no dia e eu passava nos comércios fazendo cobrança. Eu só entregava só lá para cobrar os honorários, né? Uhum. Entregava do escritório, aí o cara pegava. Andava com polos de dinheiro dentro do carro naquela época. Isso 97. E passava o dia inteiro, passando nos lugares, fazendo as cobranças. Nada a ver com a elétrica, né? Mas, tinha que trabalhar. Por mais que, era solteiro, morava com meus pais, mas não queria ficar parado, meu. Já estava acostumado desde os 14 anos, ter o meu dinheiro, comprar minhas coisas, né? Já tinha esse costume. Então vamos trabalhar, né? Você vê as histórias, a gente começou falando aqui que as histórias são bem parecidas, né? Que é igualzinho, cara. Eu também comecei a trabalhar numa empresa, aí não deu certo, saí, tava desanimado. Fui trabalhar de office boy também. E carregava dinheiro, cara. Dinheiro mesmo. Os tuchão. Vai Trabalhava hoje andar com dinheiro. Isso em 2001, 2002. Não, hoje em dia até pra você ver dinheiro é difícil. É. De cartão, de Difícil. celular, de Pix. Você não vê mais. Até com o relógio você vai lá e passa. Eu posso dizer que eu perdi aí, 4, 5 anos. Eu perdi, mano. Isso eu posso falar que eu perdi mesmo. Foi uma perda de tempo. Referente à profissão, né? Perda de tempo. Porque onde eu trabalhava era muita ilusão, né?
era um escritório artístico, assim, né? Então a gente, o escritório, né, pagava os cachês dos músicos, dos Tá, artistas, entendi. e eu que tinha que ir lá pagar, né? No banco, cheio de dinheiro no bolso. Mas você Nossa. falou de futebol, cara, muitos vão falar ao contrário, né? Mas eu mesmo, cara. Ó, Valentim, corta pra ele, pelo amor de Deus. Eu quero ver o que ele vai falar aqui. Vamos ver. Não, esse cara um dia, meu, fiz uma jogada, meu. De Dei o mestre. gol pra ele, o gol aqui, ó. Eu só toquei, falei, só rola, cara. Conseguiu fazer igual o David do Flamengo, bateu embaixo da bola, a bola passou. Falei, não acredito. Eu sempre fui motivo de muito destaque. Mas é esse tipo de destaque. Que ano foi isso? Aí eu deixei o futebol de lado, né? Eu não gosto de ficar jogando muito com as pessoas. Você tinha que ir qualquer dia no Eletrofute lá mostrar. Não Meu vou, já Deus tá do mais, céu. cara. Aí eu vou ser campeão, né? Você vê que o Eletrofute eu só fico no gol, Tem né? o bola Quero mais murcha lá? saber. Né? Não, pode arrumar um troféu bola Fala, já murcha lá. fala lá, ó, troféu bola murcha. É uma ideia já, Peteca. É, Anota essa Peteca. ideia aí já. Não, o problema é que se fizer isso, ele que vai ganhar. Ele que vai ganhar. Mas, cara, e você vê que eu já jogo no gol, né? Não tem mais pique pra jogar na linha, não. Não dá, né? Não dá. Mas essa questão da contabilidade foi pouco tempo, foi 4 meses. Pouco tempo, né? Foi É. um pouquinho. Porque o que acontece? Eu pegava uns dias e saía entregando currículo aí pelas empresas aí de São Bernardo, que lá em São Bernardo, né, cara? Isso, os roteiros e pá, já entregando. Boa. Em São Bernardo, agora nem tanto, mas antes tinha muita empresa. Hoje tem, mas muitas foram embora, né? Então, muita empresa, muita montadora, né? Então, saía. Aí, um belo dia, eu estava, não esqueço até hoje, cara, eu estava em Santo Amaro fazendo um roteiro lá e não tinha celular. O cara do RH da Carmanguia ligou em casa. Minha mãe atendeu. Era tipo 1 da tarde. O cara falou: ó, ele tem que estar aqui até às 5. Minha mãe, pelo amor de Deus, ele tá na rua. Dá uma oportunidade pra ele no outro dia, não sei o quê. Aí quando eu cheguei, aí ele falou: tudo bem, tô fazendo isso que é uma mãe que está pedindo. Aí beleza, aí no outro dia, quando eu cheguei em casa, né, minha mãe falou: larga tudo que amanhã tem um teste pra você fazer na Carmanguia. Aí liguei pro pessoal do escritório e falei, não vou. Aí fui pra Carmanguia fazer o teste. Que na verdade o que acontece? Lá eu ia entrar como... Na verdade eu entrei como terceiro, mas era para um serviço temporário. Instalação de relógio de ponto. Quando eu tava começando aqueles relógios de ponto de cartão, que antigamente era aquele que você colocava o cartão e batia, né? Isso. Não sei se vocês... Um marronzinho. Ele é tiozão, ele não mais. Você... Não, acho que eu peguei isso daí no começo, na construção civil, era assim também. Era, batia o ponto lá, né, cara? Cima, Batia o ponto, era assim. Aí não, vamos modernizar pra poder passar o cartãozinho e sair o ticketzinho lá, né? Nossa, mano. Aí beleza, aí... Guardava aquele monte de ticket. Aí, putz, aquele monte... e guardava aquele monte mesmo pra não ter problema no final do mês, né? Conferir, né? Conferir, Eu mesmo não vamos conferia nenhum. Né? Chegava o olerite... Eu só guardava. Guardava, porque se chegasse o olerite e batesse errado, você já tinha o comprovante, né? Era assim. Aí eu fui, cara, pra fazer o teste. Eu não esqueço até hoje, 5 eletricistas da agência. Pra sair 3. Aí foram chamando um por um, né? Aí me chamaram numa sala, aí tava o gerente, tava o engenheiro e o chefe. E mais um outro eletricista que era o cara mais velho lá. A sala, os caras sentados, eu entrei, sentei, aí começaram a me fazer umas perguntas, né? Da experiência, tudo. Aí o chefe chegou e falou pra mim assim, ó, é pra instalar relógio de ponto, 3 meses só. Aí eu peguei e falei, pô, não tem uma oportunidade durante esses 3 meses que eu tiver aqui. Não posso ter uma oportunidade de mostrar meu trabalho melhor, tudo. Aí esse cara falou, não. Aí, cara, eu não sei o que deu na minha mente, cara. Eu levantei pra ir embora. Na hora que eu levantei pra ir embora, o gerente, que era alemão, senta de novo aí, vamos conversar. Gostei da sua atitude. Porque você foi o único, eu fui o último a ser chamado. Você foi o único dos 5 que me mostrou essa atitude vontade, de querer né? ficar aí na empresa. Você já Mostrar tá o seu valor, né? Exatamente. Você já é um dos 3, pode ficar. Caramba. Imagine só a alegria do chefe na hora que viu aquilo, cara. O cara ficou pistola. Porque o gerente atravessou, né? Já tinha dado não. Um não, né? Aí na hora que eu levantei, aí o gerente falou, não, pode ficar e você é um dos. Cara, trabalhei 2 semanas no relógio e me colocaram já para trabalhar na empresa.
Cara, né? Ainda pela agência, né? Aí fiquei 2 semanas, trabalho instalando relógio lá, fazendo tubulação. Aí numa sexta-feira o chefe, nem o chefe mais, o eletricista mais velho me chamou. Falou, ó, a partir de segunda-feira você vai pro turno da noite. Não conhecia empresa, não conhecia prensa, não conhecia nada, porque a Mangas era um outro segmento. E aí a Carmangueira era prensa, tinha ponte rolante lá na Mangas e tinha máquina de usinagem, torno, essas coisas. Cara, não conhecia nada, nunca vi na minha vida. Beleza, eu vou falar, não, eu sou louco. Pra ir embora. Cara, final de semana eu não dormi. Me deu dor de barriga. Fiquei ruim, cara. Ruim. Pra entrar na segunda-feira à noite. Nunca tinha trabalhado à noite na minha vida. Na sexta-feira, o cara só chegou e falou assim: ó, o compressor é aqui, liga aqui, e a cabine, 13 mil volts, ó, é ali. Você vira aquela chave ali e liga. Beleza? Tchau, tô indo embora. Assim. Simplesmente Passando o assim. turno pra você. Não, só me mostrou como que fazia pra poder rearmar a cabine e poder ligar o compressor. Eu não sei se vocês já viram fazer uma chave estrela-triângulo manual. O compressor era assim. Você pegava a chave, Já vi. você acionava ela, aí você contava o tempo na sua cabeça e depois fazia o fechamento. caramba. Caramba, bicho. Começa a falar, os caras vão falar que você é tiozão mesmo. Não, essa aí. Essa é eu já cara, vi isso aí também. Você fazia na mão o fechamento. Tem umas que do é compressor. aquelas pequenas de alavanca. né? De alavanca. Não, essa era uma É alavanca. uma grandona, né? Você ligava, tá, e você vai contando. Eu já vi isso aí. Já. 2, Caramba. 3, 4, Vai 5. pegar a velocidade. Vai embora. Tá engatando a margem do carro, tá reduzindo a margem do carro. Isso aí, cara. Nunca tinha visto na minha vida. Caramba, meu. A cabine primária hoje em dia é uma chave com a mola Um botão, né? e um botão. Agora não Pá, tem ele mais. carrega a mola, você É. aperta o botão. Não, lá era uma chave marinheiro. E é um perigo. Mandava o medo de desligar aquilo ali. Chave tá? marinheiro, cara. Chave marinheiro mesmo. Ele desarmava, aí ele caía como se fosse Você tinha que extintor. carregar, né? Ficava bambo, né? Aí você tinha que jogar ele carregar. todo pra trás e você vinha acionando ele pra ele poder ligar de Dava novo. estalo. Não, Só que você tinha que fazer um meio termo. Se você fosse muito rápido, você poderia estourar tudo. E se você fosse muito devagar, poderia dar arco. Os três eu meio. ajudei na construção civil mesmo, dois encarregados de fazer cabine. Só que é igual a Adriano falou, já era botão. Você faz aquela parte interna toda, fecha, mas depois você só pulsa por fora. Exatamente. Entendeu? Não Ele tem nenhum risco de chave, de nada, era só pulso. Talvez você precisaria só carregar a mola, né? Nesse daí. Uhum. Você fazia um carregamento da mola e apertava o botão. Quando a mola desarmava. Hoje em dia a maioria. Hoje nem que eu isso, a mola já conheço- carrega automático. É. Hoje em E dia. quando estoura, agora estoura é fusível, né? E aí Isso. estoura, só o pino sobe, né? Porque quando o pessoal foi ligar o prédio lá, acho que eles inverteram as fases, ou tava invertido embaixo. Na hora que o cara bateu a canela, lá isso deu um pipoco Da na chave. sala lá embaixo. Só que quando os caras entrou lá, o fusível levanta um pininho, o pininho vermelho dele levanta, queimou. Aí você tira um, põe o outro, trocou, Cara, eu não sei se você já já. não explodia, né? Eu não sei se vocês, né, já sentiram isso, mas você entra numa cabine primária, cara. Parece que você tá entrando na morte, assim. Por isso Cara, tem aquela caveira mesmo, né? tenso. O negócio é tenso, É cara. tenso, É é tenso. E assim, na Mangues eu nem tinha acesso à cabine, porque já tinha os caras específicos pra isso. Roupa, tudo pra poder Tudo. entrar lá, né? Não, Tudo- na Carmangueira tinha roupa. Depois de um tempo que colocaram, mas na minha época que eu entrei, poxa, era na raça, filho. Não tinha isso não. Caramba. E aí o que acontece? Essa chave marinheiro era tipo uma base cheia de óleo, um balde, como se fosse um balde mesmo, cheio de óleo, e os contatos ficavam lá dentro. Então na hora que você virava, você tinha que ter um cuidado pra virar aquilo lá pra poder armar. Né? Caramba. E tipo assim, aí beleza. Na segunda-feira à noite eu fui trabalhar. Cara, eu não passava nem sinal de Wi-Fi, cara. Tava desesperado. Desesperado. E pedindo pra Deus, eu falei, cara, não pode cair energia, não pode parar a máquina. Pelo menos Não deixa nesses 15 acontecer dias. nada. Porque o combinado era eu ficar 15 dias à noite. Cara, não pode acontecer nada, não pode acontecer nada. E pedindo pra Deus, não pode acontecer nada. E graças a Deus, Não aconteceu nada. Caramba. 15 dias. Aí o que acontece? Eu ficava à noite, aí eu fazia aquela historinha. Vou pegar os desenhos das máquinas. Cara, passava nas máquinas, catava aquele monte de desenho, chegava no setor e Estudava. jogava a noite inteira, cara. Estudando. Não, tem que aprender o funcionamento dessas máquinas. Tem que ver. O esquema elétrico em si é igual. Comando, se a partir do momento que você aprender o comando, é tudo igual, né? igual. Só, né, a forma de Muda a aplicação da acionamento, máquina. exatamente. Então o correto é você entender o funcionamento da máquina. A partir do momento que você entendeu o funcionamento, já era, né? E assim foi. 15 dias à noite só ali, ó, estudando.
esperando cair energia. Tinha dia que chovia, eu ficava lá fora, lá só pedindo Deus, pelo amor de Deus. Não cai. E Não quero mais essa vê cabine, não. e você vê que, né, você falou um negócio interessante, eu lembrei quando eu tava na sala de aula, porque os professores, quando eles vão ensinar, eles pegam e falam, né? Ó, ligar e desligar, todo mundo sabe. Apertar um botão, baixar um disjuntor legal, todo mundo sabe. Você precisa entender o funcionamento interno da máquina, do equipamento. Exato. Para que na hora que der um problema, você, opa, peraí, né? Como que é por dentro? O que que eu preciso testar, fazer? Qual que é o início, né? O primeiro passo que eu tenho que dar. Porque se você não entender esse internamente aí, esquece. Você vai bater e não resolve nada. Você vai pegar o desenho e você não vai saber nem por onde começar. É isso mesmo. Exatamente. Eu já trabalhei em manutenção também de empresa. E eu peguei amanhã numa coisa, cara, que eu percebia que alguns outros profissionais, eletricista, mecânico, eles faziam o contrário. Maltratavam o operador. Eu não, cara. Cara, eu chegava assim, mano, e aí, cara, tal, o que aconteceu? Eu fazia o cara me dar o passo a passo até dar o problema da máquina. Aí eu já ia direto no problema, cara. Cara, o Os caras não, os outros caras já chegavam e já tipo, meio que excluíam. Não, mas eu ainda vou falar mais pra vocês, que vocês é mais área dessa industrial. Eu faço isso, cara, até com as domésticas, quando eu vou trabalhar, entendeu? Sim. Com o motorista do cara, eu troco uma ideia. Eu descobri um curto dentro assim, do condomínio, zelador. Deixei um eletricista lá, o cara bateu o dia todo no apartamento e nada. Aí o cara me ligou. Falou, Robson, tô mexendo aqui, cara, não consigo achar. Eu falei, calma aí, eu vou aí. Eu tava na obra perto, fui lá. Cheguei lá, primeira coisa, a empregada, quer uma água, moço, café? Falei, aceito o café. Aí tô tomando café, batendo papo com ela. E aí, como é que aconteceu esse negócio aí, né? O rapaz tá mexendo aí, não achou. Ela falou, moça, eu não sei, eu não entendo muito de elétrica. Eu sei que eu tava aqui na cozinha, de repente eu vi um estouro atrás do micro-ondas. E pronto. Aí, puxei o micro-ondas, sabe o que era? O Benjamin derreteu, tinha um T. Nossa, cara, ela já deu a letra. Essa é a pegada, cara. É a pegada. Cara, e dentro de empresa, é isso, cara. Você tem que ser parceiro dos operadores. E assim, eu via muito, até lá onde eu trabalhava, tudo, é a questão de arrogância. Então tinha uns eletricistas, eletrônico, técnico. Então tinha uma postura de arrogância. Você falou antes, né, do engenheiro lá. Eu sou engenheiro, pode fazer que vai dar certo. Que vai dar certo, entendeu? Exatamente, é isso, entendeu? Então tinha essa questão da arrogância. Os operadores mesmo falavam, meu, não gosto desse cara vindo aqui não, entendeu? E se eu puder ferrar com ele, eu vou. Né? Sabe por que eu peguei essa manha? Porque teve um dia, né, onde eu trabalhei numa empresa que também mais tempo, né? Tinha um operador lá que ele era meio folgadão, né? Aí teve um dia que ele chegou no setor, cara, e falou, a máquina quebrou lá, não sei o quê. E a gente sempre tinha, a nossa orientação ordem de serviço, não importa. Tinha as preventivas, mas as corretivas eram prioridade, né? Aí a máquina era ordem. Eu falei pra ele, cadê a ordem de serviço? Que ordem de serviço? O quê? Eu tenho que ir lá olhar a máquina. Aí eu falei assim, não, eu não saio daqui sem a ordem de serviço. Pra que eu fiz isso com esse cara, velho? Aí ele veio, trouxe a ordem, jogou assim em mim, assim. Eu fui lá, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim, fica à vontade. Me largou lá, cara. Falei, puxa, cara, me ferrei nessa. É isso. Eu tive uma... Entendeu? Que aí o cara, se vira aí, tipo, né? Fica aí, se vira. Eu tive uma situação na Mangels. E assim, o legal da Mangels que meu pai trabalhava lá. Então meu pai trabalhou 30 anos lá e meu pai era operador. Ele foi operador, depois ele foi mudando de função. E ele já me dá as dicas. Falou, fica ligeiro com isso. Até as pessoas, né? Com esse aqui e tal. Aí teve um dia que eu fui numa máquina e o operador falou, a máquina não tá ligando. Ele saiu, falou isso pra mim e saiu direto pro banheiro. Cara, eu olhei. Meu, na hora que eu batia o olho no botão de desliga, enfiado pra baixo com palito. Enfiado no cantinho, cara. Falei, filha da mãe, cara. Aí beleza, ele foi lá no banheiro, não sei o que, babá. Aí na hora que eu dei aquela segurada, na hora que eu vi ele vindo, eu arranquei o palito e deixei. Aí liguei a máquina. Ele falou, porra, já? Eu falei, já, tá arrumado. O que era? Eu falei, não, cara, era um disjuntorzinho que desarmou ali. Beleza, tchau, beleza, acabou. E seguiu assim, e o cara de boa comigo, e beleza. Na Carmanguia, o que acontece? Quando eu trabalhava à noite, principalmente à noite, o operador chegava lá e falava, meu, eu não dormi de dia, cara. Tô legal. Dá pra você fazer dar uma segurada. Era um verso, né? Faz ela parar, por favor. Aí eu falava, meu, vai lá, vai pra máquina lá.
E vem e me chama. É dito e feito. Aí o cara ia pra máquina, daqui a pouco ele chegava, ó, a máquina parou lá. Aí eu chegava perto da máquina, né, meu? Aí já eram as máquinas CNC que eu mexia, né? Aí eu falei, meu, vai pro banheiro, vai. Vaza daqui. Aí ficava lá. Aí, tipo, reiniciava a máquina, né? Como era CNC, era mais fácil, digamos assim, de dar uma gambelada. Aí eu reiniciava a máquina, subia lá, olhava, não sei o que, no painel lá no mezanino. Aí eu falava, ó, 20 minutinhos, tá? Não, tá bom. Aí nisso já encostava o chefe, né? Automático. O chefe já encostava, ô, o que que tá acontecendo aí? Não, eu tô olhando aqui o que tá acontecendo, não sei o quê. Aí eu olhava lá pro banheiro, já via o cara vindo, aí voltava, ligava a máquina, liberava a máquina pro cara trabalhar. Meu, e era parceria, porque o que acontece? Na hora que eu precisava dos caras, meu, era automático. Junto, O cara às vezes vinha me chamar e já vinha com a solução do problema. Ó, pode ir naquele sensor ali, em tal lugar que aquele sensor tá falhando. Eu já ia com o sensor na mão pra trocar. Que era certeza. O cara tá lá mexendo na máquina todo dia, o cara conhece, tá todo pô. dia, cara. Conhece. Como que eu vou ir contra os caras? Não tem como, velho. Tem como, não tem como. Dentro de empresas tem que ser, cara. Cara. E quando acabava a energia, ou tipo, tinha alguma queda, alguma coisa, e a gente passava com as ferramentas, os operadores, pô, meu, não, cara, demora um pouco. Não liga isso não, cara. Era bem assim, cara. Era bem assim. Então. Aí eu falei, pô, mas aí não tem o que fazer, né, tem, cara? não, tem coisas que não tinha que fazer. Né? Deixar a fábrica inteira parada. Tinha máquinas lá que tava rodando que era assim, era muita urgência, principalmente na ferramentaria. Porque eu trabalhei 20 anos lá. 10 anos eu trabalhei nas prensas, era plantonista. Então eu trabalhava nas prensas, trabalhava atendendo a parte de solda, máquinas de solda, suspensa, tudo, ponte rolante, a própria usinagem. Então eu atendia a fábrica inteira, né? E os últimos 10 anos foi exclusivo só na usinagem. Então aí eu trabalhava em horário comercial lá, né? Que aí, né, mais, digamos assim, mais tranquilo, porque eu só ficava ali naquele setor, consegui colocar o setor em ordem, quando eu cheguei lá tinha muita bagunça. Aí é que é a questão também da parceria, né? Quando eu comecei a trabalhar na usinagem, junto comigo foi um mecânico. Um senhorzinho, Alberto. Meu, o cara era fera em máquina de usinagem. E eu tinha pouco conhecimento. E ele vinha da Volks, então o cara era fera. O cara era, assim, digamos assim, dos mecânicos de usinagem, o cara era o top, um dos top do ABC. Ele tinha, todo mundo conhecia o cara. Aí, meu, colei nele. Dava problema mecânico, tava lá junto. Cara, às vezes eu tava de graxa do pés à cabeça e não tinha nada a ver com elétrica. Mas eu tava do lado do cara, ajudando ele o tempo todo. Pra quê? Pra conhecer a máquina. Aprender, né? Ia desmontando a máquina, ó, é isso aqui, o sensor disso, não sei o quê, blá, blá, blá. Meu, mas como me ajudou muito. Porque o que acontece? Eu poderia fazer o quê? Ah, é problema mecânico? Pegava minha ferramentinha pro setor. Entendeu? Mas e aí? O que eu ia ganhar com isso? Pelo contrário, de repente eu poderia criar um certo desconforto com ele, né? De não estar junto ali na parceria. Porque da mesma forma que eu era com ele, era comigo. Às vezes dava um problema elétrico, eletrônico, ele falava, meu, vamos lá, que eu vou com você. E nós dois juntos ia verificando o problema, investigando para chegar numa solução, né? Então é isso, é a parceria tanto com o operador quanto com o cara que tá ali com você também ali. Aproveitando o que você tá falando de parceria, né? Vou tentar Nossa, eu ia puxar esse assunto. Eu vou tentar fazer um gancho duplo aqui, cara. Já porque, puxa. meu, não tem como, né, falar de parceria. Pra solucionar problema, a gente tem aqui, né? Não falar da JR Perfis, cara. Autoridade em perfis. E soluciona problemas. Problemas em que sentidos? Nas obras. Às vezes o arquiteto chega... Esses dias o Júnior fez um vídeo e ele falou que o cliente chegou lá com um projeto e alguns perfis num formato diferente. E algumas empresas não atenderam a demanda que ele precisava. Ele falou, não, traz para mim o projeto. Cara, entregou o projeto na mão do pessoal da JR. Pode ficar descansado que vai dar certo, vai dar bom. Né? Atendeu o projeto do cara, fez todas as medidas, todos os formatos que o cliente queria, montou perfil, montou pendente, tudo que o cara precisava, o cara conseguiu lá na JR. Então, você que tem, né, arquiteto, engenheiro, aí tem o seu projeto, luminotécnico, perfil de LED, arandela com o mesmo material de perfil, pendente, não perde tempo não. Vai direto aqui, ó, entre em contato com a JR e ela vai direcionar o pessoal lá da logística deles
vai direcionar você pro lojista mais próximo, que é o representante deles, né? Sim. Se for aqui pro lado do Taboão da Serra, em Bom, Boa, em das Artes aqui você fala com a SDO. SDO Materiais Elétricos, cara, você vai encontrar os perfis da JR aqui, ó. Excelente qualidade, perfil... Óbvio, às vezes a gente fala bastante do eletricista, mas é importante a gente também salientar o cliente, né? Com O certeza. cliente, às vezes, ele vai lá no centro lá comprar, querer achar que vai pagar mais barato, e você vai achar lá um perfil mais barato, só que é o seguinte, é um perfil que ele amarela isso aqui com o tempo. O O difusor, difusor amarela resseca. resseca, você vai tirar ele despedaça na sua Isso mão. mesmo. Nossa. Então, cara, aqui você tem autoridade em perfis, é JR Perfil. É isso mesmo, cara. Qualidade aqui a gente fala não é porque é parceiro, não é porque realmente você pega aqui, ó, Coisa boa. coisa Top. boa, qualidade. Não, É, e ó, você que ó. mora na região, pode ir na loja, né, Adriano? Vai na Tem loja da peça lá, SDO, vai né? deixar o endereço pra você, vai na loja, pega o material na mão, né? Fala, eu quero tirar a prova, eu vou lá pessoalmente, eu quero ver se é isso mesmo. Pode ir. Exatamente. Pega na mão o material, você vai ver a qualidade do produto, entendeu? É o vai cliente poder- que tá vendo aquele perfil dele que o gesseiro fez o nicho muito aberto. É. Eles têm esse modelo aqui, Que ó, diz que não tem da aba dupla. solução. Da aba dupla, é É aqui, verdade. ó. Nossa, isso aí ajuda demais. né? Aí, meu, fica um acabamento ali perfeito. cara. Perfeito, entendeu? Porque às vezes, né, passa aquele serrote do lado, fica aquele furinho. Ah, mas o pintor resolve com massa, tá? O dia que você for fazer uma manutenção, que você precisar remover aquele perfil, acabou. Já era. Você vai ter que ter o eletricista, você vai ter que ter o pintor, você vai estar morando dentro da sua casa, do seu apartamento, você vai ter que proteger tudo, porque vai cair um monte de sujeira no chão, vai ter que lixar até dor de É cabeça. dor de cabeça. Pensando nisso, pô, o pessoal já fez aqui, ó, essa borda dupla para resolver seu problema, né? Então a gente falando de parceria não tem como deixar passar batido, né? Passar batido. Não falar do pessoal, cara, É, que e é qualidade mesmo. E pro lojista também, eles têm umas ideias lá, que é o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, é o perfil de sobrepor, certo? Tem Correto. vários tamanhos, né? A ideia que ele deu? O lojista vai lá e compra uma barra, essa barra, ela tem um valor se você vender ela assim. Se você cortar pedaço de 1 metro, pedaço de... E eles têm os acabamentos aqui, os fechamentos, ele vira um perfil, ele vira uma arandela. É. Então, o que o cara acha que ele vai ganhar só na barra inteira, não, ele faz fracionado ali e não ganha perde, muito né? mais. E não perde. Porque às vezes você tem loja que você vai e lá no fundo tem um depósito cheio de pedaço de perfil, porque não tem os acabamentos, não tem a... E aqui, E poxa, perde eles têm material, tudo. É. Então você não perde o material e você tem os acabamentos pra... Aí você imagina, você faz Tá prontinho. um pendente aqui, ó, que você consegue colocar o drive, ó, bonitinho. Que é de Ele tem sobrepor. todos os acessórios, Sobrepor. todos. Não né? precisa cortar. É. Sem preocupação. Sofreu esses dias cortando fogo. Poxa. Aí, Olha, Jefferson, tá olha passando até lá, o ó. Jefferson de novo, ô Jefferson, você tá... Aí, em vez de você ajudar o cara, poxa, o cara tá lá Pois é. sofrendo, falou que era 3 horas da madrugada, você tá lá filmando o cara. Filmando, então. Ô, Jefferson. Vamos colocar só de sobrepor agora da JR. Pronto. É isso aí, gente. Ó, eletricista, não sofra, cliente, não sofra. Perfil de qualidade é com quem tem autoridade em perfil, é a JR. É beleza? isso aí. É isso aí. Valeu, galera. Top. Boa. E aí, você quer meter um gancho aí? Bora, vamos que vamos. Esse aqui, ó, tiozão, pega um na mão aqui, ó. Pode escolher, é o de 6mm que você quer, 4mm, 4 milímetros. ou de 2,5. É o conector de É o torção. torção. Pode escolher o que fazer os você testes das quer aí. travinhas aqui. pra Rapaziada, pressão. Lifeline. Rapaziada, a gente já tá falando do conector da Veco aqui já há um tempo. E eu, particularmente, fico muito feliz porque eu tô vendo muito eletricista usando. na Muito boca do eletricista usando. Pronto, o Adriano falou tudo. Tá na boca do povo e tá na maleta do eletricista. É isso aí. Verdade. Então tem muito eletricista utilizando, fazendo vídeo, conteúdo, interagindo na internet. Mas sabe por quê? Não é interagindo porque tá com qualquer material na mão. Interagindo porque o material é bom. Porque se não fosse bom, eles não estavam postando. Se não fosse bom, eles não estavam comentando. E a Julie, lá junto com o pessoal da Veco, sempre tá ali, ó, fazendo, né, as propagandas, fazendo sorteio. Recentemente ela fez um sorteio, vai mandar um kit, uma caixinha aí de brinde pra você Vários lá. eletricistas aí, Que né? ela vai fazer o sorteio nos comentários pra vários eletricistas. E outra, não sei se vocês viram, ela já colocou uma novidade lá, ó. Vai ter o parte 2. Parte 2. Ela fica vai- ligado, Fica fica ligado. ligado Virar. porque vai ter o parte 2. E é outro tipo de conector que você também pode tirar prova se você quiser. Aqui, ó,
Novamente, a SDO Materiais Elétricos, fornecedora dos conectores. Mas se você tem um fornecedor na sua região, talvez você mora lá em São Bernardo, onde mora o tiozão, A gente dependendo do manda lugar lá, não tem mais problema longe, não, a gente manda. você pode comprar o conector, encomendar É. lá pela SDO e você vai poder fazer o teste. Porque às vezes a gente fala aqui, o pessoal, né, alguns podem pensar, ah, tá falando, tá lá no programa lá e tal. Não, poxa, compra e faz o teste. E aí, ó, tem o canal do Sem Intenção, você pode ir lá na página no Instagram, no YouTube, e aí você deixa seu comentário lá. Ó, usei e gostei, usei e não gostei. É. Você vai dar a sua opinião, mas compra, utiliza, porque, novamente, como o Adriano disse, tá na boca do povo e tá na maleta do eletricista. Se você Não é só na maleta não, tá eletricista, no bolso também, no viu? bolso. As esposas têm reclamado aí E vai lavar a aproveitando roupa o lá. gancho, os clientes agora estão começando a aderir. Porque antes tinha um receio pela questão do custo e eles estão vendo que tá valendo muito a pena. Pronto, tá vendo? Tiozão aí, Flaviano, Tá bateu valendo na muito. tecla certa. Custo-benefício excelente. Excelente. Isso. E lá na SDO, galera, a gente tem uma condição especial aí pro eletricista que quer comprar de grande quantidade, quer deixar sua obra ali com a qualidade nas conexões. Então a gente preparou isso aí juntamente com a Veco, essa condição especial. Então, ó, chama aí, diga aí nesse vídeo aqui, ó, eu quero, que a gente vai mandar ali uma relação para você lá. Você vai ver que é qualidade e preço baixo. Ó, eu tô comprando conector, mas eu não sei se vocês perceberam, o Adriano tá comprando fralda. Verdade. Certo? Muita fralda. Vamos comprar bastante conector para ele comprar bastante fralda. É isso aí. Ó, pegou, tiozão. É isso. É. Tá vendo? Pega o drive, tá? Pega o drive. Pega o drive. Sateia aí, ó. Compra bastante conector pra nós ajudar a Adriana a comprar mais Bastante fralda. fralda. Eu tenho que comprar muita fralda, galera. Valeu, Veco. É Isso aí. isso aí. Tiozão, seguinte. A gente falou um pouquinho desse passado aí, as empresas que você trabalhou como CLT. E agora? Como é que tá aí o desenvolvimento aí no ramo de profissional autônomo? Cara, graças a Deus agora tá no trilho. Tá seguindo bem, sabe? É, que nem eu falo, você fazendo o seu trabalho corretamente, sendo honesto e fazendo ali o trabalho com dedicação, não falta trabalho, cara. Não falta. Essa transição minha de CLT para autônomo foi muito difícil. Foi muito difícil, muito. Eu caí de paraquedas como autônomo. E o que foi esse estopim? Ter que sair do CLT, querendo ou não, é trabalho sim, mas é algo mais confortável porque todo mês você sabe que tem. Se trabalhar ali, você tá ali com o seu salário. Como foi esse estopim de ter que sair do CLT pro autônomo? Na verdade, não foi bem um estopim, foi uma necessidade, porque a empresa que eu trabalhava há 20 anos, ela faliu. Caramba, E saímos com uma mão na frente e outra atrás. abriu falência e não pagou ninguém. Total, total. Foi um dos últimos a pagar a luz. Porque além de... Não é que ela faliu, faliram com ela, né? Então, por Uma má problemas gestão. administrativos que teve, faliram com ela. Então foi muito desgastante essa parte final nossa lá, porque nós não tínhamos salário, ficamos acampados na empresa 3 meses. Então imagine só a situação, você é acampado dentro de uma empresa, porque tinha que pelo menos garantir seus direitos, que era as máquinas que estavam lá dentro, para ninguém pegar, entendeu? Tudo isso daí. Então foi bem difícil, bem difícil. Então foi por uma necessidade. Porque além da gente ter ficado esses 3 meses acampado, foi 3 meses sem poder estar fazendo nada. Aí chegou um momento que cada um começou a tomar um rumo na sua vida. Não dá para ficar mais aqui, né? Aí acabou que entrou uma empresa lá para tomar conta da falência e cada um seguiu o seu rumo. Eu cheguei a fazer teste em 2 empresas e eu não entrei porque eu tinha engenharia. Caramba. Eu tinha engenharia, por isso que eu não entrei. Aí que eu desanimei mesmo. Por que eu não entrei? Porque eu fui fazer os testes na empresa e quando o pessoal via lá que eu era engenheiro, eles falavam, não vou te contratar porque tinha medo de perder a vaga, alguma coisa assim. Vou contar uma historinha para vocês tentarem entender. Eu fui numa empresa grande, porte grande, fiz todos os testes. Fiz a teoria, fiz a prática, fiz exame, fiz tudo. Passei em tudo. Me entregaram toda a documentação para abrir a conta no banco, pegaram toda a numeração da minha roupa,
Um belo do salário, não era muito longe do que eu recebia na Carmanguia. No outro dia, a menina me ligou, do treinamento. Falou, pô, Flaviano, dá pra você vir aqui porque o líder do dia e o líder da noite quer conversar com você. Caramba. 5 horas da tarde. Beleza, fui lá. Cheguei lá, me colocaram dentro de uma sala. Aí chegou os 2 líderes, do dia e do da noite. Aí o cara sacou uma pastinha, pegou um teste com 20 perguntas dissertativa de alarme de máquina pra me responder. Beleza, respondi tudo. Aí o cara olhou e falou, pô, você realmente conhece as máquinas, né? Aí a pergunta já foi direta. Por que você fez engenharia? Eu fiz engenharia para mim poder melhorar meu conhecimento. Tá, mas e o que mais? Para mim crescer dentro da empresa. Eu acho que foi essa a palavra que eu falei que pegou pesado pros caras. Batata. No mesmo dia, no outro dia de manhã, chegou um e-mail para mim agradecendo por eu ter participado do processo seletivo. Aí eu desanimei, filho. Falei, quê? Não quero mais saber, não. Aí eu comecei a aparecer uns bicos pra fazer. Pô, você tá parado aí? E assim, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você, como homem, se sente um inútil, cara. Dentro de casa, sem trabalho, a mulher saindo pra trabalhar, você desde os 14 anos trabalhando. Mas, tipo assim, eles assim, como eu posso perguntar? Eles não falaram o porquê no sentido de não queriam um funcionário que pensasse em crescer, em evoluir, em alguém bem qualificado, ou não queriam... Depois eu fiquei sabendo de outras pessoas que eu conhecia que trabalhavam lá dentro, que os 2 líderes, o líder tanto do dia quanto da noite, eles eram o líder da elétrica e da mecânica. Só que eles não tinham formação de engenharia. Ah, ficaram com medo de perder Exatamente. a vaga deles. E o pessoal que trabalhava lá também nenhum tinha formação de engenharia. Então isso foi me passado depois, entendeu? Num primeiro momento eu fiquei sem entender. Aí eu liguei até pra menina do treinamento e ela falou assim, Flaviana, eu não sei nem te que falar. Não sei te explicar o que aconteceu. Porque normalmente você buscar qualificação é bom até pra empresa. Então. Você ter alguém qualificado ali, né? Exatamente. E esse aí foi pelo contrário. Os caras, tipo, não sei, ficaram com medo, só pode. Não. Talvez os caras nem passou pra frente a sua formação, entendeu? Nem passaram mesmo pra liderança. Não, mas eu fiz entrevista com o gerente. Caramba. Você vê como que é louco o negócio. O gerente me entrevistou. Barrou mesmo. Barrou mesmo. Os 2 barraram. Eu não sei o que eles falaram pro gerente depois, enfim. Aí desanimou, né? Só que nesse meio período, que nem eu falei, aí tipo, meu, ficar dentro de casa é horrível. É uma sensação terrível, cara. Eu não desejo pra ninguém. Esposa saindo pra trabalhar. E assim, eu te falo que foi um momento muito difícil. Você tem que ter muita cabeça boa. E outra coisa, estrutura familiar, cara. Minha esposa, minha filha, mesmo pequena, e meus pais e meus irmãos, cara, e amigos próximos também, o que me ajudaram, assim, de, calma, é só uma fase, vai ficar tudo bem. Eu dei uma despirocada, cara. Fiquei meio, sabe, assim, mal e me sentindo mal de ficar dentro de casa todo dia e não poder estar trabalhando. E nessa começou a aparecer, pô, Flaviano, ó, tem uma amiga minha que tá precisando de alguém para ir lá fazer uma instalação de alguma coisa. Aí eu ia lá e fazia a instalação. E a pessoa falava, pô, você trabalha direito, cara, você é um baita de um profissional. Começa a pegar serviço. Aí isso ainda não entrava na minha cabeça. Também, cara, CLT, você só tinha a cabeça de CLT, né? Não vou. Eu vou trabalhar em empresa. Aí daqui a pouco, de novo, pô, dá pra você vir aqui fazer uma instalação pra mim? Eu ia. Cara, mas você trabalha bem. Tá faltando um monte de obra. Vai trabalhar por conta. E outra também, que fugia daquilo que era o seu cotidiano máquina, né? Exatamente. Eram situações que não era pegada de máquina. Totalmente. Diferente. Totalmente diferente. Eu falei, não quero, não vou. E eu batia contra mim mesmo isso daí. Só que quanto mais eu não queria, mais eu parecia. Aí um indicando pro outro, que indicando pro outro, e aí foi. Só que aí o que acontece? Cara, não sabia cobrar, não sabia nada, velho. A pessoa perguntava quanto foi, eu tipo... Travava. Vê aí e tal. E aí?
Paga aí. Paga aí o que, Acho que todo o que mundo você passou sente no por isso coração, no né? começo, né? Paga aí o que você sente no coração aí, tá tudo certo. Pegava uns coração duro que não sentia O nada. problema é se o cara sente dor no coração. Era isso, cara. Então, eu não tinha noção nenhuma. E quanto menos noção eu tinha, e quanto menos eu queria, mais aparecia. É uma Pô, coisa de mas você sabe de Deus uma mesmo, né, coisa, cara? ô, tiozão, que, cara, a gente até falou isso aqui já em alguns episódios aí, que o eletricista que ele sai de uma manutenção de uma empresa, ele é um solucionador de problema na rua, cara. Porque na empresa Exatamente. você é. A Exatamente. máquina quebrou, você tem que ir lá resolver, não E é um tem, cara tem que não história. fica enrolando pra fazer. Não tem, é. Não tem, cara. É Porque Então proativo. é um eletricista diferenciado, cara. Um cara que você sai de trabalha empresa dentro de empresa, você trabalha sob pressão o o tempo tempo todo. todo, cara. O tempo todo. Eu, principalmente nesse setor de usinagem, cara, parava uma máquina. Era tipo assim, parava a máquina, aí descia, chegava o líder, chegava o gerente, chegava o papa, chegava todo mundo em cima de você. Você tava aqui mexendo na máquina, você olhava pra trás, tava todo mundo atrás de você. É. E aí? Vai terminar? Exatamente. Quanto tempo falta? O que tá acontecendo? É assim, cara. Então você O trabalhava sob diretor pressão. chegava assim e falou assim: "Ó, vocês não vão sair enquanto não arrumar essa máquina." É, vixe. Cara, que já virei de noite, já. Que já viramos de noite, cara. Era o bop dos eletricistas. É, Pede pra exatamente. sair. Pede pra sair, exatamente, cara. Então, a manutenção era isso, cara. Mas aí a gente, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da salada elétrica, né? Que a gente vai ter um tema legal lá. É... Mas o Everett, ele teve aqui com a gente também, ele falou, cara, quando você vai na máquina, você sai de lá, você estufa o peito, você fala, pô, mano, consegui, velho. exatamente. É isso que ele Passa no meio achou desses bacana. caras tudo, falei, fala agora. E aí, o que acontece? Você falou de Everton num momento importante. Aí, nesse momento que eu tava perdido, quem que entrou na minha vida? O Everton. Aí, tá vendo? Né? Porque o que acontece é que nem as coisas que acontecem na vida, né? As coincidências, né? Que o Everton tem um termo lá, deucidência, alguma coisa que ele fala assim. Eu comecei a ver vídeo no YouTube e justamente dele. De falar de precificação, de não sei o quê. Aí eu comecei a assistir muito, e assistia muito dele. E aí, pelo fato da coincidência de ele morar em São Bernardo, em algum momento lá eu mandei uma mensagem pra ele. Eu sei que eu já fui bater lá na sala da elétrica lá, e conheci ele pessoalmente, tudo, entendeu? Então me ajudou muito isso daí. E acabei fazendo os treinamentos dele lá em relação à precificação, né? Então eu falo, ele é o cara que entrou na minha vida do momento certo. Te ajudou a dar essa destravada em referente a preço. A tudo. precificação. Mas ali você pegou com ele só essa parte de precificação ou também algum tipo de posicionamento dentro do local de trabalho? Que já não era mais empresa. Exatamente, porque a empresa é totalmente diferente. Então, eu peguei essa questão também de você poder saber conversar com o cliente, você vender o seu serviço, porque dentro de uma empresa você não vende seu serviço. Ter que andar trajado. Trajado, tudo isso. Dentro de uma empresa é o quê? Você tá lá no seu setorzinho, tranquilo, e o cara Uniforme vem da atrás de firma. você. E o cara vem atrás E de cor você. que era o uniforme lá da empresa? Da Era cinza, Da manutenção. da manutenção. Era O nosso cinza. era o vermelho, aí os caras, ó, os vermelhinhos. Exatamente. Era uma Então, parada. dentro de uma empresa, você que trabalhava de manutenção lá de plantonista, o cara vinha até você. E aqui fora, você que tem que ir até o cliente. Você que tem que vender o seu serviço, o seu trabalho. Cara, eu não tinha noção nenhuma. E principalmente para conversar com as pessoas. Isso que tem quanto tempo essa transição do Foi 2016. 16? 2016 que foi essa transição, entendeu? Então eu não tinha postura. Cara, isso que a gente tá fazendo aqui hoje de conversar, em 2014, 15, esquece. Flaviano, vamos fazer um podcast? Você tá louco. Era travado. Travadaço, cara. Total. Pra conversar com as pessoas, totalmente. Eu era uma pessoa muito fechada. Muito fechada. Conversava com todo mundo, tinha um respeito, tinha uma educação. Mas eu era uma pessoa muito fechada pra muitas coisas. Pra fluir o assunto. Pra fluir o assunto. Não fluía. Comigo não fluía assunto, não, cara. Flaviano, só que é o seguinte, né? Eu vi vocês falando de Senai. Eu não fiz Senai, né? Eu fiz outro instituto aí. O Senai dele Mas foi o eu- pai dele. Mas eu tive um Senai dentro de casa. É, né? Sim. Meu pai, professor. isso é louco. Me inseriu no comando, me inseriu em várias áreas, né? Que ele é da área. Ele era, né? Ele faleceu, Ah, tá. infelizmente faleceu. Aham. Mas ele cara, foi um baita professor, Porra. né? Professor maravilhoso, não tem igual, melhor que Senai. E não é só na área da profissão. Ele me falava
me falava coisas que, tipo assim, o que eu poderia passar dentro da empresa. Porque a vida toda ele trabalhou dentro de empresa. Sim. Tipo assim, então, cara, você lá dentro você vai passar essa situação aqui. Ó. Aí teve quando eu era meio bem moleque, ele falou assim, cara, você não tem perfil pra trabalhar em manutenção, porque manutenção trabalha feriado, sábado, domingo, tá todo mundo descansando lá, curtindo o carnaval, você tá onde? Em cima da escada, em cima do andaime, fazendo... Então, quando eu passei a fazer isso aí, cara, aí ele chegou em mim e falou assim, cara, parabéns. Porque eu achei que você não ia conseguir, mas hoje você tá me provando ao contrário. Né? E essa questão aí é pesada de você, que nem eu entrei na empresa que foi na última que eu trabalhei, eu tinha 19 anos. No auge da alegria ali de balada, não sei o quê. E eu já entrei trabalhando de turno. Aí, às vezes, era sábado, 10 horas da noite, a galera indo pra balada e eu indo trabalhar. E bem em frente à empresa tinha uma bar, tinha as baladinhas, cara. Aí, às vezes, eu saía do lado de fora, olhava assim, cara, a galera... E eu lá dentro, sabe? Eu falei, não, cara, vou ficar aqui, velho. Não vou largar isso, não. Entendeu? Mas até essa questão de falar, né? Também a gente quando você tem um tema que você domina... Eu vejo isso hoje, porque eu também sempre fui muito tímido, assim, né? Não falar em público, assim, né? Mas quando você pega um tema que você domina, por exemplo, elétrica, você domina elétrica, cara, né? Então, se você for falar sobre esse tema com o seu cliente, você vai arregaçar. Sim. Eu via meu pai conversando assim, falei, cara, como ele consegue, velho? Quando eu vou conseguir isso? E hoje eu consigo, cara, sabe? Consegue, hoje eu você vê, desenrolo tecnicamente, né? É. Então, isso aí é você dominar o que você faz, você ter facilidade para falar do que. E isso é bom para você, tanto no profissional como no pessoal também, Exatamente. na sua vida, no seu pessoal, no dia a dia, entendeu? E o que acontece? Essa questão da transição, além disso, é assim, tinha conhecimento, mas, cara, eu não mexia com instalação de residência, eu não mexia com nada disso, cara. Tudo industrialzão. Era né? muito tudo diferente. industrial, cara. É muito diferente. Tudo industrial. Lógico que você tem a noção, você sabe como é que é, como tem que fazer, tudo. Mas era totalmente diferente, cara. Então... Mas hoje, se for para preferir, logicamente que eu já sei a resposta, mas fala aí, qual que você prefere? Não, trabalhar para mim mesmo. Não, Hoje eu digo volto, assim, residencial ou industrial? Eu sei a resposta. Cara, eu sou balançado. Sério? Eu sou balançado, você acredita? É, Eu fui na feira agora, na FEIMAV, Você falou que ia lá na eu FEIMAV. fui. Eu fiquei maluco, cara. Mas você na área industrial ali, você... Eu tenho uma queda pela industrial, mas não deixa a industrial pra lá e deixa eu aqui comigo na residencial, Não, no aqui é bom comercial, me deixa aqui. Mas é aquela, eu faço, mas tipo, como que é? O cara tá aqui com uma e vê a ex passando e Deixa ela passar. deixa eu passar, né? Então é isso, cara. Gosto, sou apaixonado. Se aparecer oportunidade de ter que fazer uma manutenção, vou lá e faço. Mas não largo o que eu faço hoje de jeito nenhum. Gosto, amo, entendeu? Mas é que nem eu tava falando da transição, foi muito difícil, cara. Muito difícil, entendeu? E é que nem eu falei, foi aparecendo as pessoas certas no caminho, né? Isso é bom, né? Foi muito bom, A muito. gente vê que você falou algo bastante importante aí do Everton, né? Mas hoje em dia, até os grupos, né? A gente comenta sobre isso, grupo de WhatsApp, as feiras que tem, que a gente às vezes sempre se reúne uma turma aqui, uma turma ali. Não por divisão de turmas, não é isso que eu quero dizer. Mas a importância de a hora você tá fazendo um serviço e às vezes alguma situação que você ainda não conhece, não domina tanto, e é de automático, você coloca no grupo, pô, alguém já fez isso daqui? E aí vem alguém lá, te chama no privado ou no próprio grupo, ó, faz isso aqui. Pô, alguém já trabalhou com esse material aqui? Pô, alguém pode me socorrer em tal lugar, né? Então é de imediato essa comunicação. Isso é importante. É Um tá importante. ajudando o outro, né? É. Tanto os que já têm mais experiência, estendendo o braço para quem tá chegando agora, né? Em relação a isso, eu tive uma grande dificuldade. Por quê? Dentro de empresa, queira ou não, você não tem amigo, você tem colega e dependendo da situação é o cara querendo te passar rasteira. Essa é a realidade. Tem caras legais que trabalham com você, mas tem um ou outro que quer te passar rasteira ali pra, né, tomar seu lugar, enfim. E eu tinha essa visão aqui fora, no começo. Pra mim, aqui fora, era uma guerra. Concorrentes, Uma né? guerra. Concorrentes e um querendo Eu sofri tomar o com lugar isso do no começo outro. também. Então eu sofri muito com isso. Então, mesmo trabalhando no início aqui, eu era muito fechado. Eu não queria papo com você, com ninguém, cara.
Eu vou lá fazer meu trampo e acabou. Não quero papo com ninguém. Então, no começo eu era assim, muito fechado. Muito fechado. Aí, com o tempo que eu fui entendendo, que eu fui indo nas feiras, Amadurecendo a ideia. amadurecendo, conversando com um, Vai se conversando com o aproximando aos poucos outro. pra sentir como que é esse movimento, né? Exatamente. Entendeu? Lógico que a gente sabe que em todas as profissões e todos os ambientes tem aquele cara que não é diferente e dá trabalho, né? Mas eu vejo na área da elétrica que não. E sempre é um ali, um junto com o outro, um ajudando o outro. Pô, às vezes eu tenho alguma dúvida em relação a alguma coisa e ponho num grupo lá, rapidinho. Cara, essa semana de interfone. Que eu tô vendo a questão de interfone pra pôr lá no serviço que eu tô fazendo, que é aqueles interfone coletivo. Eu não tenho tanto conhecimento a respeito. Aí surgiu uma dúvida, eu coloquei. Cara, não deu 5 minutos, o cara me mandou uma mensagem no privado. Ô, qual que é a sua dúvida? Aí eu falei pra ele do que era tudo, ele me explicou e acabou. Deu certo. Deu certo. Pô, isso é bom pra caramba. Entendeu? Então, a minha visão era completamente diferente, cara. Completamente diferente. Eu sofri também com isso. Tinha o pessoal como concorrente, entendeu? Exatamente. E não tem nada a ver, cara. Tem Quanto mais espaço. a classe dos eletricistas se fortalecer, melhor é, entendeu? Eu não Até posso as ter empresas essa... vê a gente de uma forma diferente, não vê essa guerra, vê uma união. E para eles precisa que todo mundo esteja unido Exatamente. para que o produto seja visto, seja compartilhado por todos, entendeu? Então, Exatamente. quanto mais união tiver, melhor. Exatamente. Eu não poderia ter uma visão dessa, principalmente por causa da loja, né? Então, quanto mais eletricista ali com a gente, ali, parceria mesmo, Melhor. é melhor. Né? Sim, com certeza. E eu vejo que, um exemplo, tá? Na feira, em si, a última que teve da FECOM, essa em relação a outra, eu percebi pessoal mais junto ali. Nos estandes, conversando. Até se combinava, né? Exatamente. Pô, tá onde? Já chegou e tal. Não, vamos se reunir no stand e tal. Exatamente. Então, eu percebi em relação à última, com essa, pessoal mais junto ali, interagindo mais. Nós percebemos bem mais, né? Na última a gente passou em alguns ali, mas não teve, a gente não tinha muita coletividade. A gente com a também galera. levou um tempo, tava engatinhando, levou um tempo a pra se ideia tava aproximar do amadurecendo pessoal, ainda. mas se aproximar nessa visão, entendeu? De dar voz pro eletricista, não se aproximar querendo ganhar vantagem, não, entendeu? Para dar voz mesmo pro pessoal e tal. Então a gente queria se aproximar para entender como que funcionava e tal. Pô, essa feira foi fantástica, Foi cara. A muito gente isso, teve dia da gente sair lá 8 horas da noite, cara. A gente Queria ir no dia. conversando e A gente conversando. foi na quarta e na quinta e ainda queria ir na sexta ainda. Depois Mas minha esposa não deixou. chegou em casa, cada um deixou o celularzinho de lado, deixa lá. Depois nós... E é isso. Então, isso é bacana isso, pra caramba. né? Como também tem o Eletrofute, cara. Exatamente. Meu, é mó bate-papo gostoso, entendeu? É um negócio muito agradável ali também. Já participou de alguns ali, é um bate-papo gostoso, é um futebol bacana, entendeu? Então é algo que acaba fortalecendo a classe. Também. Exatamente. Então, é isso que aconteceu. Então, eu tinha muitos bloqueios. Muitos bloqueios que, durante um tempo, eu vi que estava me prejudicando. Entendeu? Eu falei, não, peraí, eu preciso quebrar esses bloqueios, preciso conversar com outras pessoas, cada um tem sua história, então você vai pegando o que é de melhor de cada um, entendeu? Então eu acho que é isso que tem que ser. E que nem eu estava falando da questão da transição, a questão do Everton me ajudou muito, porque aí eu fui fazer os treinamentos dele, né? Que a dificuldade justamente que era essa de vender o seu produto, eu não conseguia, não sei se a precificação, nossa, cara, aí que eu fui entender, eu falei, eu tava trabalhando de graça pros outros. De graça, entendeu? E aí, quando você pegou o sistema da precificação, que você começou a aplicar, os clientes ficaram meio assim ou não? Então, os que eu já atendia ficaram meio assustados. Só que aí, num primeiro momento, ficaram assustados, só que depois eles falaram, não, peraí, mas o cara é um profissional, trabalha corretamente, faz um belo de um trabalho, então é esse o valor dele mesmo, tá certo. Tá certo, é esse o valor. Então, o serviço, o que eu faço hoje, eu quero que a pessoa me procure pelo meu trabalho, não pelo preço. Né? Isso mesmo. Pelo preço, não. Ô tiozão, agora você tá falando do Everton aí, né? É um cara que é referência aí pra muita gente. Sim. Fala um pouquinho pra nós desse reality show aqui. Do reality, é verdade, cara. Nossa, eu embarquei, ele me ligou e explicou, né, meio qual que era a ideia. Falei, tô dentro. E assim, cara, tudo que ele faz eu tô dentro. Eu falo pra ele,
Qualquer loucura que você fizer, me chama que eu tô dentro. Né? Eu gosto muito de estar junto com ele, porque aprendo com ele todo dia. E aí ele fez o convite. Eu esperei nem ele terminar de falar, eu falei, bora. Não, você não quer ouvir? Não, vambora. Aí teve, né, essa questão do reality, foram 3 eletricistas, eu e mais 2, né? Que tinha algumas serviços para poder cumprir, algumas etapas para poder cumprir, que ele focou muito na questão de você estar oferecendo serviço para ex-clientes, né? Então, um cliente que você fez o serviço, você está oferecendo um outro novo serviço. E aí teve essas etapas e aí eu ganhei, né? E foi o quê? Foi estar oferecendo serviço, entrando em contato com esse cliente, oferecendo um serviço de automação para ele aprovar o orçamento, executar o serviço e entregar o serviço durante esse reality, né? E aí, como eu consegui cumprir todas as etapas aí, tudo certinho em relação aos outros meninos, aí acabei sendo campeão nisso daí. Não, e Legal. ele Né? tem muito disso, né, cara? Essa Tem. dinâmica, essas ideias. Ele falou que fez uma parada parecida na feira. Foi. Referente a um interruptor lá e tal. E fez o cara ao vivo lá ligar e pôs lá no Viva Voz e vendeu pro cliente. Foi uma parada bem interessante, meu. Isso Cara, é da hora. O ao vivo é da hora. Você oferecer serviço para esse cliente, cara, muita gente não faz isso. E a pessoa que não faz isso não tem ideia do que tá perdendo. Porque, meu, é assim, é que nem eu falei, eu sou um cara muito. É por isso que eu acho que me chamam de tiozão, que eu sou muito chato e sistemático com as minhas coisas de organização. Se você perguntar para mim hoje qual foi o primeiro cliente que eu atendi em 2016, eu vou lá no meu computador e puxo para você o serviço que eu fiz e o quanto que eu cobrei. Então eu tenho todos os meus clientes de tudo que eu fiz, desde uma instalação de uma tomada até uma instalação inteira, tudo salvo. Tenho anotado. Tenho tudo guardado. Tudo guardado. Então, eu fiz isso, puxei. Sempre faço isso, né? Agora tá difícil, porque é uma correria, né, cara? Mas eu ligo para esse cliente. Cara, é batata. Se ligar para esse cliente, o cara fala, puxa vida. Tava pensando em você essa semana. Eu tava pensando em você essa semana, cara. Tô precisando de tal coisa para fazer. É automático, cara. É impressionante. Então, isso daí me ajudou. E principalmente a técnica de vendas, né? Você abordar o cliente, você... Hoje a minha esposa até brinca comigo, né? Quando eu vou conversar alguma coisa com ela, ela fala, meu, lá vem você com esse papo de vendedor de novo. O que você quer? Você usa isso até com a esposa hoje em dia, né? Todo mundo, entendeu? Que fala, não, pô, preciso praticar, vem cá. Exatamente. Então, e assim, e aí é que eu te falo, me ajudou muito na minha vida pessoal, porque hoje eu me comunico, converso com todo mundo por onde eu passo, né? Que nem a gente vai na feira, conversa com as empresas, então você tem que, né, saber. Porque antes, na época que eu trabalhava na empresa, eu ia nas feiras, mas parece que ia na feira só pra pegar sacolinha. A nossa primeira feira também foi tensa. Era sacola dentro de sacola e dentro de sacola. Cheguei em casa, acho que eu tinha mais de 20 canetas. Não, tem muito manual pra ter. Não, catálogo. Catálogo pra tudo quanto é coisa. E vai mudando a sua visão, né? Vai. Hoje eu vou na feira, eu não saio. Não, essa agora eu não trouxe uma caneta, eu acho. Não trouxe nada. Nada. Então, foi só reunião, só conversa. Network. Então, muda, Isso, cara, entendeu? Então muda, foi algo bacana, foi bom. Só a esposa que reclama. Falou, pô, cadê aquela sacolinha? Cadê a caneta? Reclama, né? Ô, tiozão, vou fazer um negócio diferente aqui agora. Eu tô até gravando aqui, ó. Uhum. Você conhece o Thiago Franco? Thiago Franco? Ele mandou aqui, ó. Ele respondeu história aqui e falou assim: pergunta pra ele se ele gosta de perfil de LED de embutir. Foi o que fez o stories lá. Responde pra ele aí. Eu vou responder pra vai. você, cara. Jamais eu vou deixar de pegar um serviço porque tem perfil de LED, tá? Pego o serviço, mas eu terceirizei o corte. Põe o Jefferson pra cortar. Põe o Jefferson pra cortar ou você, cara. Põe você pra cortar. Então, Thiago. Não Thiago, mais. tá respondido aí a pergunta. Isso, exatamente. Não corto mais, cara. Não dá. E você tava falando a respeito de organização. A gente vai entrar num assunto até bacana. Eu particularmente gosto. Acho que todo eletricista gosta. Ferramentas. Cara, ferramenta é algo que eu gosto muito. Sou apaixonado por ferramenta, né? Preciso melhorar mais. Eu sou aquele cara que eu tô com aquela ferramenta, pra mim tá usando, tá bom.
né? Uhum. Eu vou confessar uma coisa, tem muita ferramenta que eu comprei depois que eu comecei a trabalhar com o Jefferson. Porque ele foi ali. Basta na minha, Aham. né? Só que tem coisas antigas que ainda servem muito, né? Eu vou dar, mas eu gosto muito, tá? E tem obra que Respondendo a sua... vocês estão juntos que aí ele pega emprestado sua pra usar. Exatamente, mas respondendo a questão da ferramenta. Gosto muito de ferramenta e eu acho que ferramenta, cara, é fundamental para, né? Quanto mais ferramenta você tiver para poder facilitar o seu trabalho e o processo e o tempo, cara, tem que ter. Tem que Até ter. porque o que você falou hoje em dia pra gente, né, nessa questão de autônomo, o tempo é tudo. Exato. Então, quanto mais você conseguir otimizar o seu tempo ali, é excelente, né? Exatamente, excelente. Então tem que investir, cara. Aí a gente entra na organização, né? Que muitos não fazem e assim, tem que fazer. Você tem que separar ali, pô, você tá fazendo o seu trabalho, você recebe o seu valor. Então você tem que saber separar, ó, isso aqui é para ferramenta, isso é para isso é para aquilo. Então tem que ter uma reserva ali para você sempre estar Parece comprando que não, ferramenta. você não é a primeira pessoa a falar isso. Não sei pro Adriano, né, pra mim. E isso é muito importante. A empresa mesmo, por mais que você é autônomo, você tem empresa, né? Então você é empresa. A empresa, ela passa mesmo a ter essa organização quando ela tem essa boa administração. Você conseguir separar um dinheiro ali para você fazer uma manutenção numa ferramenta ou para você comprar alguma ferramenta nova. Então você meio que tem que ter. Hoje em dia tem uns aplicativos do banco que tem aquelas caixinhas, né? Você põe tanto aqui, tanto aqui. Uma Isso. caixinha para uma eventualidade de uma Cofrinho, doença, um isso, cofrinho, cofrinho. um cofrinho para ir guardando para viajar. Então isso é importante também para a empresa, porque tem hora que Exatamente. você vai precisar de uma ferramenta ali, é coisa que tem que ser imediato. Por mais que você alugue, mas vai alugar com o quê? Você tem que ter o dinheiro para fazer. Então é importante também. Uma coisa que eu falo, às vezes pode até parecer arrogância, tá? Eu não, quando a pessoa pergunta, eu não falo que eu sou autônomo. A gente é empresário, a gente tem empresa, entendeu? Eu penso assim. Às vezes pode para as pessoas parecer uma arrogância, mas não é. Porque se você começar a ter essa visão que você é uma empresa e você tem que tratar a sua empresa como uma empresa, muda as coisas. Ela vai passar a ser uma empresa de Muda as coisas. É que nem eu falo, o jogo muda, né? O jogo muda total. Então você tem que pensar dessa forma. Tem que separar o físico do jurídico ali, a pessoa Isso, jurídica. Tem que ter toda exatamente. essa logística aí para você se organizar bem, né? Exatamente. Você falar, putz, Porque é diferente, viu? É diferente. O que você está falando realmente faz sentido. É diferente você chegar num cliente como autônomo e você chegar num cliente como empresa. Exatamente. O cliente vai preferir a empresa. Sempre. Exatamente. A gente falando até de feira, né? Às vezes, como você falou, foi em alguns stands, conversou com o pessoal. Às vezes você tá conversando com um representante ali daquela empresa. Aí eu batendo um papo, o cara chega e fala, não, eu sou eletricista. Entendeu? O cara vai te olhar assim, né? Que a gente até falou, veio pegar caneta. É. Não, né? Quando você se apresenta como uma empresa, entendeu? Quando você vai se expressar, vai conversar com o cara e passa isso pra pessoa, ele te enxerga diferente. Enxerga diferente. Duas situações que aconteceu já comigo em relação a isso. Teve uma primeira, a primeira e a segunda, vai. O que aconteceu? Eu fui fazer uma visita para o cliente, escutei tudo que ele precisava. Isso foi numa empresa aqui em Santo André e uma residência lá em Pinhalzinho, lá no interior de São Paulo. Escutei o que o cliente, conversamos, expus o que tinha que ser feito, eles me passaram o que precisava, montei o orçamento, levei até eles, que é importante. Muita gente, é uma coisa também que eu aprendi muito com o Everton e falo para todo mundo: para de mandar orçamento por WhatsApp, leva. Cara, eu rodei 130 quilômetros para olhar, ver o serviço. Voltei, fiz o orçamento e rodei 130 quilômetros para entregar o orçamento na mão do cliente. Entendeu? Isso aí, cara, faz uma baita diferença. Tem muita gente que... Cara, eu não mando. Eu não mando. Lógico, se for um cliente já que você tem há muito tempo e é um serviço pequeno, alguma coisa, beleza, manda ali. Mas tem clientes meus... Eu tenho um cliente meu mesmo que é desde 2016. Essa semana... Então, eu atendo o cara desde 2016, as empresas dele, a loja dele. E essa semana eu levei na mão dele. Sentei com ele, olhei no olho dele. Uma cópia para mim, uma cópia para ele. Vamos passando item por item. Qual que é a sua dúvida? Vai ser feito assim. Ainda quero mudar isso. Eu quero poder fazer no notebook em 3D para poder... Vou chegar lá. Né, para poder mostrar para o cliente, que é um diferencial, né? Mas voltando ao assunto. Tanto essa empresa aqui, tanto daqui de Santo André, quanto a de Pinhalzinho, fecharam comigo. Beleza.
Durante o processo do trabalho, tanto aqui quanto lá, falou para mim assim, Flaviano, o seu orçamento foi o dobro do valor do mais caro dos outros dois, que eles fizeram orçamento com 3. O seu foi o dobro. Só que nós fechamos com você pelo seu posicionamento. A forma como você chegou, vestido com a roupa da empresa, como você se apresentou, como você escutou a gente, o que a gente queria fazer, as suas ideias você passou para nós, o modelo do seu orçamento, uma coisa de empresa. O outro, esse aqui mesmo de Santo André, falou para mim, o outro veio aqui, parecia que daqui ele ia pra praia. O cara chegou de bermuda, chinelão, óculos escuros, um boné virado para trás e camisa regata. Ah, ele não tem como. Entendeu? E falando, não, tem que ser assim, o que você tá falando é bobeira, não sei o quê. Entendeu? Então é assim, cara, que E funciona. tem hora assim que como você falou, tem hora que o cliente ele vai falar umas coisas para você, você vai dar o orçamento pro cliente. O cliente vai dar umas sugestões. A casa é dele, o apartamento é dele, a empresa é dele. O sonho é dele. O sonho é dele. Ele vai dar sugestão. E na maioria das vezes ele não sabe o que ele tá falando. Mas você não tem que chegar pro cara e falar isso. Jamais. Então você tem que saber, né, contornar essa situação, Jogo de ouvir a cintura, pessoa, jogo de cintura. Não, entendi. Não, a gente vai analisar, enfim. E você conseguir fazer com que a opinião do cara seja importante, porque é o que você falou, poxa, você ouviu a gente. Cara, você ouvir a pessoa faz toda a diferença. Por mais que ela não entenda, Talvez você seja vai uma executar bobeira, do jeito, mas do jeito que você sabe, você é o profissional. Mas se você não tiver a paciência de ouvir o cara, meu, Exatamente. esquece, Exatamente. não flui, meu, não dá Não, certo. não vai. Não adianta você querer ir fazer um orçamento, uma empresa, ou, enfim, de uma loja que for, você achando que vai ficar 15 minutos lá. Não vai. Esse mesmo de Pinhalzinho, eu fiquei 4 horas na casa da pessoa. De um casalzinho de senhor. Fiquei 4 horas lá, cara, conversando com eles. Né? Pô, assim, não sei o que, escutei, não, beleza, vamos ver a melhor forma, sabe? Tudo isso daí. E tinha passado um eletricista por lá, é uma casa de 3 quartos, com suíte, com banheira, cara, piscina. Aí quando eu cheguei lá, que a gente conversou, ele falou, ó, veio um eletricista aqui e ele pediu pra gente comprar os materiais. Aí o cara tinha pedido pra comprar uma caixinha que cabia 6 disjuntores, 2 rolos de fio, e falou, ó, isso aí dá pra fazer a casa toda. Falei, não, para, tá tudo errado. Não é isso. É assim, 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 assado. Expliquei, eles entendeu, entendeu? Conector. Consegui convencer eles a colocar na casa inteira. Conector. Padrão, entendeu? né? Forma, bonitinho, fazer um negócio bem feito pra ele não ter dor de cabeça. Exatamente. Né? E aí o que eu faço? Aí tem lógico, tem a jogada, né? Normalmente o que eu faço? Dou 1 ano de garantia. Eu pego um desse daí, a pessoa não sei o que, tá lá no orçamento 1 ano. Então, não sei o que, fala, vamos fazer o seguinte, 3 anos de garantia aí, vai, bora, fecha aí. 3 anos, você pode ficar tranquilo. E a gente sabe que não vai acontecer nada. Verdade. Né? Não sabe que não vai acontecer nada. Lógico, tomando os cuidados lá, quadro de disjuntor, você coloca etiquetinha para ninguém abrir, você coloca no contrato. Aí você coloca, aí a garantia. Exatamente, você coloca no contrato, se outra pessoa mexer, vai perder a garantia. Você tem que estar calçado em cima de tudo isso. A própria garantia, ela já te propõe isso, né? Você tem a garantia, você vai ligar para quem? Ligar para a pessoa que fez, não tem, você vê, né? Não tem necessidade de chamar outra, mas é porque era emergência. Então, na emergência você perde a garantia. Aí é o cara que vai passar a te atender, aí acabou. Exatamente. Então é o que você falou, fica seguro para os dois lados. Exatamente. Eu não vou fazer qualquer coisa, mas só rodar 130 quilômetros. Ó, Flaviano, parou aqui, não sei o quê. Não, tem que fazer um negócio bem feito para não ter problema. Para ele te chamar para outro. Cara, comigo é assim. Eu faço serviço para a pessoa me chamar para fazer outro serviço. Não para voltar para fazer, arrumar, fazer reparo no fazer reparo. Não, isso não. Isso não aceito. Entendeu? Por isso que me chamam de tiozão, porque eu sou chato. Pô, mas ó, você vê que é legal. Cada episódio a gente tem uma coisa nova que a gente aprende, né? Isso de levar o orçamento, pô, isso aí é, cara, isso é demais. Porque o cliente vai ver Eu acho que ele é o primeiro
que a fala falar isso É. aqui. Tem que ser assim. Que leva Fica a pessoal, dica aí, ó. É, Pega esse drive aí, ó. é esse drive, Mas cara, tem que ser assim, velho. Tem que fazer E é o que dessa você forma. falou, parece que não, mas vou me enquadrar na idade de vocês. Isso é velha guarda, cara, mas antigamente, tudo que você fosse fechar é assim, ó. Ó, Exatamente, tá isso. fechado? Tá fechado e Olho olho no no olho, entendeu? entendeu? Isso daqui vale muito mais, cara, do que às vezes até o papel assinado. Pegou na mão, deu sua E palavra, outra, cara. né? Você, igual É o você que eu falou, ditado, tem que honrar as calças que veste. você imprimiu ali o orçamento, você tá com o cara ali, meu. Aí o cara já tá tirando dúvida com você na hora. Na hora, e tal. na hora. Porque às vezes você manda em PDF, pô, hoje em dia tudo é, né, digital e tal, mas você manda em PDF, o cliente às vezes nem leu o que você fez ali, o script que você fez, vai direto no preço, cara. Não leu o que você fez. Uma vez um rapaz, ele chegou a trabalhar comigo tudo, ele falou, Flaviana, vamos ali numa empresa para poder... É essa a questão. Ele também era CLT e ele não tem o jogo de cintura. Aí ele me chamou, pô, vamos comigo lá pra gente poder ver um serviço, né? Aí fechar, a gente faz a parceria. Eu falei, bora. Ficamos uma manhã inteira lá na empresa. Meu, era para reformar a empresa inteira. Resumindo a história, dava 70 mil reais só de mão de obra. Como eu tava na correria, e o cliente não é meu, o cliente é dele. O que eu fiz? Eu ajudei ele a montar o orçamento, entreguei para ele, falei, cara, leva. A gente tá falando de 70 mil reais. Não manda isso daí por WhatsApp, por e-mail. Pelo amor de Deus. Adivinha o que ele fez? Mandou pelo WhatsApp. Mandou. O cara não deu 15 minutos, falou, meu, isso aqui pra mim não dá não, é muito caro, vamos deixar pra lá. Porque aí você... Você não tá no olho do cara. E é pior, porque assim, eu pelo menos entendo isso. Vamos supor, você manda o orçamento pelo WhatsApp pro cara, certo? Tá na mão do cliente. Aí o cara fala uma dessa, ou fala meio gaguejando ali, numa dúvida, mas ele não aprova. Aí você vai lá e começa, tipo, falar pro cara, não, mas a gente pode melhorar isso aqui. Aí o cara já, pô, meu, se ele pode melhorar, se ele poderia fazer isso, por que ele me mandou essa proposta então? Agora, pessoalmente, é diferente, porque é o que você falou. Você senta aqui, tá aqui, ó, com o cara, item por item, explicando, orientando. Tirando todas as dúvidas. Quando chegar no valor, meu, o cara já tá resolvido, ele já decidiu o que ele vai fazer. Por mais que ele não feche ali com você na hora, mas a pulguinha vai ficar atrás da orelha. Ele fala, meu, eu fiz, sei lá, normalmente o pessoal, as empresas fazem isso, for fazer orçamento com 3, 4, sei lá quantos eletricista. Mas se você for o cara que foi diferencial, que foi lá, sentou numa reunião, conversou com o cara, é um diferencial, entendeu? Tirou todas as dúvidas do cara, tudo isso daí faz uma diferença, cara. Gigantesca. E muita gente não faz isso, cara. Não, baita dica, cara. Não isso faz mesmo. isso. Faz muita diferença. Então eu acho muito importante fazer isso aí. Foi o que aprendi lá com o nosso amigo Everton. Tudo. Cara, é por isso que eu falo. Sou muito grato a ele por Aí tudo depois, isso. quando o cliente vai lá ver você pintando 350 peças no vídeo lá, Foi. pintando lá com sprayzinho. Com o sprayzinho. O cara É verdade, é. Realmente o cara é isso mesmo. É isso aí, cara. Tem que ser dessa forma. Eu acho que tem que ter um diferencial para você, né? Ser valorizado naquilo que você tá cobrando. E óbvio, aqui não eu falo, o que eu ia falar que tava esquecendo, ter as cartas na manga também, né? Uma outra coisa também, eu já fechei serviço que a pessoa... Uma coisa que eu aprendi também com ele. É você fazer um orçamento, colocar os valores e colocar lá um bônus. Já fechei orçamento porque eu coloquei um interruptor automação pro cara. Se você fechar comigo, eu instalo um interruptor aí pra você no seu quarto. Fecha. Um brinde que ganhou na feira. Cara, mas mesmo se você for comprar, quanto você vai pagar com um interruptorzinho de um botão só? Não, e compensa, Tá 100 e pouco. Compensa, e é o que você falou, a gente não tá falando de fazer um serviço, não, a gente tá falando de você fidelizar o cliente a você. Exato, O cara vai lembrar de você toda hora, porque ele vai entrar no quarto dele e falar, poxa, a casa toda, mas meu quarto o cara deixou um diferencial. Exatamente. Ele vai te ligar e ele vai Vamos te fazer indicar. na casa toda. O cara vai te ligar fazer Você vai fidelizar o cliente a você, cara. A pegada é essa, entendeu? E o que tá acontecendo, vocês com certeza já perceberam isso, eu percebo muito, são profissionais que estão preocupados em fazer o serviço dele, receber e Tchau. fui. E não é assim, é fidelizar, cara.
É fidelizar. Não, a maioria dos clientes que eu atendo, eu atendo umas lojas, né? São Bernardo, São Caetano, Santo André. Você tá indo pra São Bernardo. Tamboré, às vezes eu vou lá no seu quintal lá. Tem um camarada que tá vindo pra nossa região direto aí, cara. É, né? Eu pego alguns serviços assim. E aí, a loja lá de São Caetano, né? A gerente da loja, ela até brinca, ó. Já preparei o café aqui, viu? Vou precisar de você aqui tal dia. Porque ela sabe que eu moro longe, né? Eu moro no Imbu, pô. Então daqui pra lá dá quase 100 km só de ida, entendeu? Então, mas aí a gente fica nessa brincadeira, mas já fidelizou, pô. Entendeu? Já virou uma parceria ali, uma amizade, já fidelizou. Então a gente brinca assim, mas ela só liga pra ir. Não, ó, eu tenho uma luminária pra instalar lá. Meu, quantos eletricistas tem em São Caetano? Vários. Eu tava viajando, ela falou, não, depois que você voltar... Depois que você voltar, me avisa, a gente vai agendar pra você vir colocar. Ah, eu vou rodar tantos km por causa de uma luminária? Meu, a cliente é minha, fidelizei a cliente, acabou. Hoje é uma luminária, amanhã ela vai abrir outra loja. Quem que vai fazer? Exatamente, Entendeu? exatamente. Então, às vezes, a gente não olha pra fatia pequena, aí, né? Isso. E aí depois, na próxima, você perde o bolo. Não é porque você tá com obras grandes que você pode largar de lado uma troca de uma tomada, uma troca de um Não, tem que chuveiro. fazer, pô. Não pode, porque a maioria dos serviços grandes vem de serviços pequenos. É. Acontece muito isso daí, cara. E outra coisa que eu falo muito é o pós. Pós, você concluir o serviço, você, pô, se for uma loja, algum comércio, dá uma passada lá, pô. E aí, cara, tá tudo bem? Tá funcionando tudo certinho? Custa nada, entendeu? Eu também tenho O cliente se cara, sente, né? Eu tenho cliente também que, cara, o cara fala assim, e aí, eu chego assim, quer um orçamento, eu chego no local, aí ele fala mais ou menos o que ele quer, aí eu já dou um parecer, o que você acha? Ele já pede pra mim, fala, o que você acha? É assim que deve ser? Então é assim que vai ser. Então, assim, a sua fala já é lei, né? Dentro daquele lugar. Exatamente, cara. Eu tenho esse cliente específico que eu tô falando, ele montou um co-work no Imbu. Primeiro co-work que teve no Imbu, ele montou. Ele me falou a ideia, aí eu falei pra ele assim, mas como é que é isso? O que você quer de elétrica? Não sei, cara, se vira, você que vai fazer. Cara, Então, e é eu muito comecei a gratificante pesquisar isso, e tal, sabia? e É muito fizemos. gratificante. Porra, cara, É muito gratificante a pessoa. Eu tenho clientes que é assim também. Esse que eu tô falando que é desde 2016, que ele tem várias lojas aí. Cara, na verdade, acabou virando amigo. Você vê que tem cliente que acaba, né? Virando amigo. Tipo assim, já fui no aniversário da filha dele. Não, e é a palavra que você disse. O cara, quando fala isso, tipo assim, a gente, né, no caso, não vai falar, pô, o cara tá depositando o dinheiro dele em mim, não, pô, é o sonho dele. Ele tá pegando o sonho de uma nova loja que ele trabalhou, ele planejou, ele se estruturou pra chegar pra você e falar, ó, eu confio em você. O que você falar que precisa ter aqui de elétrica, pode fazer que eu confio na sua palavra. Então a gente não vai olhar pro cara e falar, meu, vou torrar o dinheiro do cara, não, pô. Você vai realizar o sonho do cara. E se ele tiver o sonho dele realizado, acabou. É um ajudando o outro, né? Um ajudando o outro. Daí é o que você falou, se torna amigo e por aí vai. Aquela frase, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. É que nem esse atualmente que eu tô fazendo agora em Guarulhos, lá que são das kitnets. Meu, o dono, mais a esposa dele, é anos de sonho. Anos que eles vêm se preparando. Anos mesmo que eles vêm se preparando para isso. Entendeu? Então, imagine só, eles sonham com isso. Para você chegar e fazer um negócio de qualquer jeito e estragar o sonho deles, virar um pesadelo. Não, para. É muita Eu irresponsabilidade. já vi assim, eu vou até falar assim, foi uma última obra, uma das últimas que eu fiz assim de casa de padrão, de alto padrão, né? Que a gente, com a preocupação ali com as peças, com as luminárias, cara, muito caro o cara comprou, caro mesmo, foi bem caro. E aí o pintor, cara, puxa vida, não são todos pintores, né? Mas Sim. aí a gente foi falar com o cidadão, cara, cuidado aí e tal. Ele, você tá preocupado com as coisas do patrão? Ele não tá nem aí pra você. Eu falei, não, cara, não pensa assim, não. Não pensa. Você tá dentro da casa do cara, meu. Não, o cara Você tá dentro da casa do cara, é o sonho dele. O sonho da casa própria, não pode virar um pesadelo isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado sim com as coisas do cliente, cara. Com o móvel, com uma peça dessa aqui. Tudo. Não, isso aqui não é algo simples, cara. Isso aqui, um cara foi lá na loja, ele olhou com a esposa, com o filho, falou, poxa, mano, isso aqui vai ficar bom lá no meu quarto, isso aqui vai ficar bom naquele cantinho. Então aí o cara vai lá e regaça tudo, e pinta e lasca tudo, e ainda fala isso, né? Que acho que o pior de tudo é a fala, né? Exatamente. Porque ele sujou, vai lá, limpa, né? Mas a fala é terrível, cara. Ó, eu estou trabalhando desde 2016.
Pra mim, empresário. Autônomo empresário. E nunca precisei divulgar meu serviço. Sempre um Indicando pra cá, pra indicando. outro. O Everton não gosta que eu falo isso, né? De indicação. Mas é isso, cara. É indicando. Vou fazer o quê? Entendeu? Quando você pensa que a maré tá indo ali, daqui a pouco Telefone o O telefone seu cliente toca, é o seu, é o seu WhatsApp. vendedor, né? Então, se você fizer o trabalho muito bem feito, ser correto, Você ser você vai ter honesto. um marketing sem precisar investir dinheiro nele, porque as próprias pessoas vão estar Exatamente. fazendo ali. Lógico que o começo de tudo é difícil, né, cara? Sim. Lá no começo, é que nem eu falo, cara, meu pai, ele fazia algo assim muito louco. Eu tinha uns cartõezinhos e meu pai, ele pegava o carro e ele ia de obra em obra, cara. Ele via uma obra na rua e encostava. Entregava o cartão. Esse é o correto de se É. fazer, né? Aí, No começo é então, assim mesmo, né? Pra, Porque pra você não tudo tem é esse difícil, conhecimento. né? É que nem pra vocês. O primeiro que vocês fizeram pro hoje já mudou muito. Um começo é difícil, né? Então vai indo. Até que até brinca, fala que ele foi o cobaia. Foi É. não, pô. Que isso. Vai Às vezes voltar ele aqui, fala, velho. vai voltar ainda. Ele fala, pô, fui o cobaia, pô. O primeiro dos Nada, primeiros. ele não pode pensar nem assim, né? Porque ele foi o cara que Foi estreou verdade, o programa, cara. Exatamente, é um Imagina. privilégio. Verdade. Um Não, e pra gente privilégio. também, que a história dele é fantástica. É fantástico. Eu E, assisti o e dele acredito que também. tem a parte 2, né? Então ele vai voltar Vai assim. voltar. Não, e você vê que nem você fala, o Fetec, o próprio Lima, o Jefferson. Cara, as esposas se conhecem, se conversam, entendeu? Então, volto a repetir, pra mim foi muito difícil o início, porque eu tinha um bloqueio. Hoje já não, hoje eu já, né, você vê que é muito diferente, né, as coisas, né, cara? A interação dos profissionais, um ajudando o outro, né? Até de outros estados também, né? Sempre tá ali A gente ajudando. tá com um rapaz aí que o cara vai vir da Bahia, cara. Da Bahia. Então, Vai tá vendo? participar aí com a gente, vai vir da Bahia, mano. Então, Então, o cara tá vindo de longe aí pra poder. Essa intenção tá indo longe, hein? Tá, opa. E a gente tem uma esperança de tendência vir um é cara essa. lá de Portugal também, né? Mas a tendência é essa. A tendência é essa, cara. É isso, né? Porque é que nem a gente falou, cada um tem a sua história, entendeu? Verdade. A pessoa não caiu de paraquedas. Chegou aqui, tipo, o cara tava jantando e levantou e falou, tô arrebentando um monte de serviço. Não, cara, todo mundo ralou. Tem seu começo, tem a sua história, é tudo isso daí, Ó, e cara. falando de história, explica pra gente aí, ó. JFP. JFP, eu sabia que vocês iam perguntar isso. J de Júlia, F de Flaviano e P de Patrícia. Júlia é minha filha e Patrícia é minha esposa. Então a gente vai conseguir pegar o gancho pra entrar no que a gente queria, né? É. Flaviano e família. Quem é o Flaviano esposo? Quem é o Flaviano pai? Como que é esse Flaviano por trás aí além da elétrica? Além da elétrica. Cara, eu sou um cara muito família mesmo, tá? Família. Eu mato e morro pela minha esposa, pela minha filha, pela minha mãe, pelos meus irmãos. E muito dedicado. Eu levanto todo dia para poder ir trabalhar pela minha família. Pela minha esposa, pela minha filha, principalmente, né? E sou muito tranquilo. Cara, por incrível que pareça, sou muito tranquilo dentro de casa, cara. Sossegadão, de boa, né? Sempre apoiando a minha filha nas decisões que ela Quantos anos tem sua filha? vai fazer 18 anos. 18. Então, nas decisões que ela tá vindo aí para ela tomar essas Essa é a decisões fase na das vida decisões. dela, entendeu? Então a gente tá sempre apoiando. Sou muito família mesmo, gosto de estar junto com eles, churrasco, sou muito isso. Vocês viram lá do negócio do aniversário, né, cara? Foi muito, muito legal, muito Seus gratificante. 84 anos. Meus 84 anos, foi muito Se gratificante, você entendeu? pudesse falar uma frase aí pra sua esposa e pra sua filha aí. Aproveita, você esse é o diria? momento. Olha pra essa câmera. Olha aqui, o ó. momento Olha agora, pra hein? aquela câmera ali, vai momento. aparecer uns Ó, coraçãozinhos. primeiro pra esposa, aí depois nós vamos colocar até uma música de fundo. Assim. Cara, minha esposa, eu só tenho pra falar pra ela que eu amo muito, muito ela e ela é a pessoa que sempre esteve do meu lado, porque a gente sabe realmente quando a pessoa tá com você nos momentos difíceis. É verdade. No momento fácil de estar com dinheiro, pagando conta, pagando unha, pagando cabelo, por mais que ela trabalhe e tenha a independência dela,
Mas no momento de perrengue mais difícil da vida, que a pessoa tá ali do seu lado mesmo e não larga a mão, cara. Não largou a mão, graças a Deus. Então essa daí eu não largo não, filho. Vou com ela até o final. Não sei quem vai primeiro, mas nós vamos até o final. Tamo junto, né? E minha filha também, cara. Minha filha, graças a Deus, 18 anos, tranquila, muito dedicada aos estudos. Você vê, cara, nunca precisamos ajudar ela em nada, assim, fazer alguma atividade, alguma coisa. Ela sempre desenrolou, né? Amo minha filha demais também. Acordo todo dia para trabalhar por ela, né? E é isso, cara. Minha mãe, meus irmãos também. Isso é doido. Amo demais de coração. Não troco por nada, cara. Não troco por nada nesse mundo. E aí. eles não vão perder esse episódio por nada também, né? Não vão não, cara. Eles achavam que era ao vivo. Ainda não chegamos nesse patamar. Em breve. Tudo está se encaminhando para isso. Com fé em Deus, cara. Mas é isso, cara. É isso. Eu penso que a gente tem que se dedicar muito aí. Em tudo que você vai fazer na vida, você tem que se dedicar. Tudo. Tudo. Né? Não podemos largar a mão nunca. É isso aí. Aí a gente também engatinhando aí para já nessa pergunta que ele fez sobre família, nós temos um quadro, não sei se você já viu o quadro novo que a gente tem aqui, que é lá no Raul Gil, é para quem você tira o chapéu, né? E de uma forma de repente, de agradecimento, de uma pessoa que te incentivou, enfim. Nós temos um quadro aqui que é para quem você entrega o seu alicate. Meu alicate. E ó, pera aí, calma aí. Tá. Respira aí. Antes dele responder para que ele entrega o alicate, cara, ó, vai me deixar uma janela e uma porta aberta aqui, meu. Exato. Essas empresas aí, ó, que fabrica alicate, poxa, tá Por aberto. favor, Esse né? é o momento. Por favor, Esse né? é o momento da gente Pega pegar o o seu drive. alicate aqui, ó, a sua marca, e falar assim, ó, tô alicate aqui, ó, pra quem que você Pra entrega que esse que você... alicate? Exatamente. Entendeu? Você, ó, pega o drive aí, empresário. Poxa, você tem sua empresa aí, ó, que fabrica alicate, fornece alicate. Procura a gente, cara. Vai dar certo. Tem grandes marcas aí que a gente Certo? Pois é. A gente gosta e deveria estar aqui. Isso. Em breve. Cara, pra quem eu entrego o meu alicate, velho? Assim, eu não vou falar de família porque eu entregaria pra todos, tá próximo da minha família, mas profissionalmente, pra quem eu entrego o meu alicate, é um cara que me incentivou desde o começo, é o Everton. Everton de Moraes eu entrego porque não tem jeito, cara. Foi o cara que me incentivou mesmo desde o começo e deu aquele start. Ele, uma coisa que eu não falei aqui, ele teve um dia que eu não esqueço até hoje, que ele falou pra mim, Flaviano, você vai seguir na sua... ou você vai ser CLT, continuar como CLT, ou você vai seguir como na época como autônomo. Você tem que tomar uma decisão aí, cara. Ou um ou outro, porque eu tava meio que indeciso. Então eu sempre tive esse incentivo dele, cara. Ele sempre pegou no meu pé, lá no começo. E por mais que ele tenha essa função de ensinar das aulas, tudo, mas eu, particularmente, ele sempre me pegou no meu pé, cara. Então é o cara que eu entrego o alicate ali. Ah, legal. Porque a virada de chave, eu tive muito incentivo dele, me ajudou muito. É isso aí. Me ajudou muito. Legal, hein? E hoje em dia eu tenho grandes parceiros aí, grandes amigos que sempre tá junto aí no que precisa. Mas o alicate vai para ele. Ah, isso aí. Boa. Alicate de É o corte, Everton. alicate universal, o que ele quiser aí. Como diz nosso amigo aqui, é o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, eu vi. Você viu? Eu vi. Everton Cara, eu Ribeiro. nunca vi uma coisa tão errada dar certo. Exatamente. Virou até corte. Tava tudo Virou certo até pra dar corte, errado, tava né? tudo certo pra dar errado. Tudo certo pra dar Foi errado. sensacional. Foi. Espero errar mais vezes antes pra dar certo. Mas cara, é isso. Eu tenho muita gratidão por ele, entendeu? Independente de qualquer coisa, eu tenho muita gratidão, porque me incentivou muito. E tem que ter uma pessoa pra incentivar, né, Isso, cara, no momento aí. ter, Você tá meio perdido aí. Eu tava, ó, você vê, era uma fase que eu tava perdido profissionalmente, não sabia o que eu queria da vida, e eu tava com esse problema pessoal de não ter um centavo no bolso. Entendeu? De você trabalhar 20 anos. E, cara, e é muito louco. Eu tava trabalhando há 20 anos já lá e faltava 1 ano e meio pra me aposentar.
Olha, 1 ano e meio, que ia me aposentar pela especial, né? Então você já tinha planos na cabeça. Mano, vou me aposentar, vou continuar trabalhando, tava muito novo ainda, vou continuar trabalhando. E já fazendo planos pro futuro já. E aí você vê tudo isso desmoronar, cara. A cabeça... Teve uns caras lá, não da área de elétrica, mas de outras áreas, que teve cara que pirou. É doido. Tem cara lá que até morador de rua virou, cara. caramba, meu. Morador de rua virou. Tem uma enlouquecida, entendeu? Ele desestabiliza tudo, né, cara? Às vezes até a família, como você falou, cara, né, agradecendo aí pela vida da sua esposa. E tem hora que tem cara que na dificuldade aí descobre quem é quem, e tem família que não fica junto, não, cara. Aconteceu, Desestrutura, cara. aí o cara perde o chão, porque aonde ele achava que ia conseguir uma palavra de incentivo, um apoio, não, vamos vencer junto, quando ele saiu, que voltou, não tinha mais nada em E o casa. financeiro dentro de casa, Aí ele é. pega bastante. Nossa, muito. Pesado, cara. Como você falou, né, cara? Porque o homem é pra ser assim, né? Espero que todos. Agora eu vou generalizar. Espero que todos os homens tenham Não é isso. todos, não, é todos. Todos. Nada Tenha contra, isso mas todos. no sangue, que é o quê? Trabalhar, cara. Trazer o sustento pra dentro de casa. Não ficar no sofá com a perna pro alto esperando a mulher trazer. A mulher pode trabalhar, e bom que trabalha. Que não quiser trabalhar também não trabalha, nada contra. Mas a pegada é o homem, né, meu? De estar ali buscando e tal. Então, quando o homem é impossibilitado disso, ou numa situação dessa, pô, dedicou a vida na empresa, lá a empresa falir e tudo, e não ter recurso, cara, o cara fica desestabilizado mesmo. O que eu enxergo que no mundo que nós vivemos hoje, eu acho que se o homem e a mulher, os dois estão correndo junto ali, trabalhando, eu acho que vai longe também, né? Nada. E ela trabalha com você? Não, ela trabalha na área de saúde, né? Ah, tá. Trabalha na área de Mas saúde. querendo ou não, indiretamente, meio que ajuda ali. Ajuda, também, né? porque quando eu tô meio doidão da cabeça, ela vem ali pra. Ela vem pôr as coisas no lugar. Vem pôr as coisas no lugar, né? Tem que ter. E o que o Flaviano enxerga aí pra frente aí, com a empresa aí, com os negócios? Cara, quero, assim, na verdade, eu preciso. É que nem eu falo, pela nossa correria, todo mundo tá assim, algumas coisas acabam ficando meio que de lado, né? Eu sou um cara que sou muito colocar a mão na massa. E ali, fazer e acontecer. E a parte administrativa, eu meio ficando tá pouquinho. ficando meio de lado. A parte de divulgação, Instagram. Você vê que meu Instagram é meio bem devagar, entendeu? O meu Instagram só roda quando eu tô trabalhando com o Jefferson. Só quando eu tô trabalhando com ele. Que E agora eu vou Instagram falar uma roda. coisa pra você, cara. Depois que você falou de aposentadoria aí, ele vai. Ele falou, tá vendo? Tô falando que é tiozão. Ó, a gente tava Ele falando vai usar suas falas contra você. contra eu mesmo. É ele que vai fazer os cortes lá, ó. Não, mas a gente tava falando de ferramenta, né? Teve um dia que a gente tava fazendo uns cortes no teto, no drywall, pra colocar uma luminária redonda. Aí ele veio com um pedacinho de madeira, com um prego, com a linha. Falei, mano, para, velho. Isso é coisa do passado. Vem cá. Aí abri minha caixa de ferramenta, eu peguei um esquadro de ferro. Um compasso de ferro. Compasso. Um compasso antigaço. Eu tenho aquele compasso comigo há mais de 20 anos. Você tá louco? Isso é coisa de tiozão. Não sei o quê. Oxe, só dei uma saidinha quando eu voltei, tá ele lá com o esquadro lá. Assim, ó. Pô, Aí mas o você negócio que devia ter filmado ele. devia ter Aê, filmado, né? tiozão. Aí ele, pô, tiozão, nossa, ajudou nós pra caramba esse compasso aqui, né? Ué, não Eu era falei, coisa de tiozão? Não é coisa de tiozão, tá vendo? Fica falando mal das minhas coisas aí, não, né? Mas é isso, cara. Eu falo que tem que investir tudo, mas tem umas coisinhas antigas que a gente tem que deixar guardado. Tem que deixar guardado, pô. Tem. Igual o Ceval veio aqui e falou que tinha uma régua também, que ele acho que ganhou do pai dele, né? Que tinha várias Antigona. medidas diferentes. Eu tenho Ai, uma de alumínio, ela. Ela tem, acho que é 60 centímetros. grandona, né? Grandona e tem várias marcações, cara. Nossa senhora, como Então, ajuda aquilo. você tem que guardar, pô. Relíquia. Tem que guardar. Eu tenho várias ferramentas de. Por isso que ele fica doido, cara. Eu tenho várias coisas de relíquia guardado, levo na caixa.
E ele não admite isso. Ele quer as coisas novas, né? Próxima vez que você estiver na obra que ele estiver te filmando, aí você fala assim, ó, filma minha caixa de ferramenta aqui, ó. Filma aqui, ó, que eu vou mostrar umas ferramentas que eu tenho aqui. Que eu tenho aqui, Fala pra ele, exatamente. filma aqui agora. Mas, E- cara, é isso, da empresa é isso, cara. Eu preciso melhorar essa parte de divulgação. Eu acho que é muito importante no mundo que nós vivemos hoje. Tem que ter, né, cara? A pessoa, se ele não tiver Instagram, não tiver uma rede social, não divulgar o trabalho dele, Tem uma frase, né, ele que o fica pessoal pra trás. costuma dizer, né? Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado, exatamente. Então preciso me dedicar mais a isso. Aí a gente já começa a entrar em outras questões, né? Putz, para me fazer isso eu preciso ter uma mão de obra para estar ali comigo. Aí cadê a mão de obra? Você não acha? Não acho. Né? Que é o sofrimento de todo mundo, Todo né, mundo. cara? Hoje tá Cara, não tem um cara que você conversa e o cara fala, meu, tô com problema de mão de obra. todo mundo, cara, passa Todo por isso. mundo. Então, quando você acha um cara ali que, meu, você acertou ali, tá certinho, tenta manter, porque, cara. Mas tá difícil achar esse cara, viu, cara? Tá difícil. O ano passado, 2024, passou 4 por mim. Os 4 eu perdi pro celular. Caramba. Os 4. Porque não saía do celular. Não, eu peguei uma época que eu empreitava serviço. Eu pegava e passava para alguns eletricistas aí. Uhum. Só que aí o pessoal começou a pisar na bola, tipo... Que é seu nome que tá em jogo. E aí eles começavam a obra e no meio da obra pegava outra obra deles particular, nada contra. Mas aí abandonava o que tava fazendo. Abandonava mesmo, ó, não vou conseguir terminar sua obra. Simplesmente assim, uma ligação ou uma mensagem. E aí eu tinha que me desdobrar em 30, cara. Ixi, fiquei até com... E aí, onde a estresse gente disso aí. entra, palavra de obra. Entendeu? Eu não tinha. E aí eu não tem peguei hoje. e parei com isso daí. Hoje tá eu e meu filho só e a gente vai se desdobrando ali e dá certo. Meu pai tá morando aqui agora de novo, às vezes vai com a gente lá pra fazer uma resenha ali, mas 2, 3, 4 tomadas que ele põe já é alguma coisa, entendeu? Já ajuda. E assim a gente vai. Meu pai me ajudava, meu pai faleceu também, né? Fazer 3 anos. E era meu parceirão também, cara. Na hora que o negócio apertava, Pô. principalmente subir em telhado. O velhinho era magrinho, filho. Eu subi em telhado, eu derrubo o telhado inteiro, né? Aí Mas ele subia nos telhadão e ia, cara. Dava uma força, meu pai, cara. Cara, o meu, ele não era gordo, né? Mas ele era bem, né, cheinho, principalmente a barriga, né? É. E teve uma vez que eu trabalhava dentro da empresa e ele tava fazendo serviço para um rapaz lá da empresa, né? Aí até o Milton, né? Milton falou, cara, seu pai caiu lá em casa, velho. Aí eu já entrei em desespero, né? Ele tava doente já, meu pai era diabético, então às vezes ele dava uma apagada, né? É. E, cara, mas foi uma escada lá que eu inventei lá de emendar uma na outra, ele foi subir lá e caiu, cara. Você vai ter que ir lá, porque ele deixou tudo escuro. Aí eu fui lá no hospital, meu pai tava bem, graças a Deus, né? Quer dizer, né? Aí vamos lá, Milton. Aí eu subi, cara, no telhado lá, na outra escada já, né? E aí meu pai tinha tirado uma telha, não sei o nome dessas telhas, cara, mas é aquelas telhas que tem um monte de... Aquelas de cerâmica, né? Acho que é francês. Sei lá, mano. É aquelas que tem um monte de coisinha assim. E aí tinha o buraco, assim, ó, das ripas, né? Uhum. Era tipo assim, cara, sem zoeira. Que é bem estreitinho Aí eu mesmo. falei assim, ô Milton, mas meu pai passava aqui? Eu falei assim, cara, passava. Eu não sei como é que ele passava, mas ele passava. E rápido. Eu falei, você é doido, eu não passei, não. Eu espero ele sair do hospital. Uma vez eu Mas peguei uma fala casa assim, eu subi pra poder mexer, estreitinho. então. Falei, agora, como que eu passo? Mas, cara, é habilidade, né, meu? Habilidade. Quando Não, a eu pessoa fui tem lá, habilidade. eu fui lá e peguei a serrinha e cortei. Cortando- Pra poder passar, Ninguém viu, tinha né? que fazer, ninguém viu. Era o jeito, cara. Né? Não tinha jeito, mas é isso, cara. Então, essa questão da mão de obra que a gente fala, que a gente precisa tentar se organizar de alguma forma. Se você tiver uma mão de obra, um cara que tá ali com você, que hoje em dia tá difícil de encontrar, você consegue ter tempo para mais outras coisas, né? Para você poder. E né? você consegue fazer essa logística melhor da empresa, essa administração, os vídeos, né? Interagir ali com o pessoal. Isso, e tal. exatamente. Consegue fazer. Aí tá muito difícil. Tá muito difícil. Nossa, eu não sei o E que acontece. falando nisso aí, agora você tem, como todo eletricista, né? Que eu acredito que a maioria dos eletricistas tem isso. aquele vício de eletricista mesmo. Você chega num restaurante, numa igreja, qualquer lugar que você chega,
Você tem algum vício de olhar assim, ficar olhando? Cara, quando eu chego nos lugares, eu olho instalação tudo. Iluminação? Iluminação, olho tudo, cara. Olho tudo. Qualquer lugar que eu chego, eu fico olhando. Minha esposa quer morrer, cara. Eu fui alugar o carro pra viajar agora, foi um amigo comigo e a gente foi lá no lugar lá pra alugar, né? Não vou fazer propaganda porque fizeram pagar o carro. Na próxima, se fizer de graça, eu falo. Aí fala. Aí você paga na roupa. Paga no arroba. É. Aí cheguei lá, os perfil de LED, cara, tudo desencontrado assim. Aí eu olhei pra cima assim, aí o colega, né, tipo, olhou pra mim assim e falou: vixe, já sei até o que você tá vendo, né? Tudo desalinhado. Eu falei: meu, que coisa. Não, Cara, e impressionante. essa parte agora aqui da gestação da minha esposa, né? Não só dessa vez, mas do Thomas também, né? Eu indo com ela nas consultas, e cada consultório eu olhava e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, velho? Que iluminação, um hospital desse tamanho, uma iluminação. Fica a dica aí, não vou falar o hospital também, não, pra não queimar, né? Mas é Mas, engraçado cara, que mas você- é um hospital grande, cara, convênio grande assim, e os caras deixam o negócio descambar mesmo. Só que tem o outro lado da coisa também. Tem lugares que você vai, que você olha e você fala, mano, que ideia legal, cara. Vou pegar isso pra mim. Né, então, só que a maioria é tudo zoado. né? Mas eu vou falar pra Se você você que é pegar a cada difícil. 10 lugares, a cada 10 lugares que você vai, 9 tá zoado e um tá é um lugar que você olha. Já tem vários que eu olhei assim a instalação e Tem fui lugar- do cliente. Quando é legal, eu tiro foto, assim, mano, isso aqui eu achei legal, Aí eu tirar fui do foto. cliente, vem aquela ideia na cabeça, eu falo pro cliente, o cliente gosta da ideia, né? Mas, cara, é um baita de um vício, velho. Tem hora que minha esposa quer morrer comigo. Meu, para de olhar pra cima, para de ficar olhando as coisas. É Tem como. lâmpada piscando, é não sei o que, já fica olhando na rua. E é um vício que eu adotei depois de trabalhar pra mim, né? Porque CLT. É que nem eu falo, cara, é muito engraçado. Você saca o cartão e dá pro cara? Eu já fiz isso já. Ah, cara, o problema é que eu preciso andar com cartão. Com cartão. O cartão tá tudo em casa. Eu preciso até pôr cartão no carro, nas coisas. É engraçado, né? Porque CLT, você vê, né? Acho que deve ter acontecido já com você. Quando eu trabalhava CLT, aparecia pico pra fazer de final de semana. Não queria nem Você saber. que for fazer, mano, Ou é esquece. descansar. Me erra, cara. É, Vários aparecia. Teve uma época, logo no começo, eu fazia muita infraestrutura. Amo, cara. Uma coisa que eu amo fazer é infraestrutura. Eletrocalha, tudo. Eu fiz uma com o Jefferson pirou, né, cara? Que ele nunca tinha feito na vida. E fizemos uma eletrocalha, sobe, desce, vai, de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito. Na hora que terminamos tudo, o menino quase chorou, né? Ficou top, ficou bonito, cara. Modéstia à parte, o negócio ficou bonito. Ele nunca tinha feito. Então, na empresa, eu fazia muito essa parte de infra logo lá no começo. Aí depois que eu fui pro plantão, comecei a trabalhar em máquina, aí às vezes o chefe falava assim, meu, faz uma ligação ali pra mim. Eu falei, eu? Sai fora, cara, eu não mexo com isso não. Manda os moleques mais novos fazer aí, não vou fazer não. Paguei a língua. Hoje eu tenho que fazer infraestrutura pra tudo quanto é lado, cara. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. A parte de essa infraestrutura que você tá falando, a que não é aparente, a cortar parede, essas paradas você também faz? A civil, né? A parte civil ali. Cara, eu não faço, não faço, entendeu? Normalmente, quando eu fecho com um cliente, ou eu sugiro pra ele contratar uma pessoa, Ou você ou tem um contrata? parceiro pra poder estar fazendo, entendeu? Entendi. Que eu não manjo do assunto não, cara. Meu negócio é elétrica, cara. Mandou eu cortar a parede, já tô indo por outro caminho. Mandou então eu fazer hidráulica. Cara, pra mim é um pavor lá em casa quando a minha esposa fala que tá vazando alguma coisa. Cara, pensando numa coisa que eu não odeio e não. E assim, de tanto eu não gostar, eu vou fazer dar errado. Chuveiro eu instalo rezando, né, cara? Pra não vazar na primeira. Você coloca o Teflon ali e nunca sabe se tá certo. Não, e tem o macete do Teflon, né? Que você tem que colocar ao contrário da rosca, alguma coisa Isso, assim, né? porque senão ele vai escapando. Eu colocava no mesmo. Será que vai ter alguma fabricante aí que, por exemplo, os conectores, eles fizeram o conector pra gente parar de usar fita isolante. Isso. Será que vai ter um fabricante pra inventar alguma coisa pra parar de usar o Teflon? né, cara? Aqueles anéis, né? Aqueles anéis. Um anel. Engate rápido. Engate rápido, porque na pneumática tem, né? Então, engate pô. rápido ali. Fica Deveria a ter dica aí, engate, mais um drive pra vocês aí. o engate rápido aí pra instalação de chuveiro, né? Deixa a ponta ali no engate rápido, você engata o chuveiro ali, sem vazamento, sem nada. Então, pô. Cara, mas eu tenho pavor de hidráulica, cara. Eu falo que elétrica. Não, então, aí a gente tava falando combina. agora há pouco de cartão, né? Aham. Aí tem que fazer igual o KV.
Lembra o cartão dele? Foi que tinha aqui atrás, tinha assim, orçamento. Ele falou, pô, como é que ia caber um orçamento disso aqui, Em né? 4 linhas. Ai, caramba. E agora você tá falando de parede, de cortar parede, aí já é o FP, né? Ele tem um jargão dele lá. O jargão dele da da sexta-feira não fazer furo. Então eu uso isso aí todo dia, não é só sexta-feira, não. Cara, tem que quebrar a parede, meu. Contrata um pedreiro aí, porque eu já tenho pavor também de encontrar um cano, alguma coisa, bicho. É doido. Cara, é que nem eu falo, tem certas coisas que não cabe a você, entendeu? E se você fizer e fizer errado, vai sobrar pra você. No E acaba começo você dá eu oportunidade fazia, também, no né? começo, porque quando eu saí na construção civil, a pegada é essa, entendeu? Uhum. Tipo, você pega todas as etapas. Então, tem a etapa do cara que vai fazer a laje, né? Tipo, põe a ferragem, vem com a tubulação, você amarra tal, enfim. Aí bate o concreto, aqueles canos ficam dentro da parede. Os caras vêm fazer a marcação da parede, né? Fazer aqueles cantinhos pra correr subir as paredes. A parte de cima da laje, os caras passam os canos, fica naquelas caixinhas. Então acompanha o processo de ponta a ponta. Quando eles desenformam a laje, tira a madeira, tira tudo, você vai junto com os eletricistas, e aí você tem que marcar as caixinhas, cortar, achar os conduítes, desentupir. Então eu peguei todas as etapas do começo ao fim. Quando eu fui para autônomo, eu comecei fazendo isso daí. Mas chegou um tempo Mas que era porque você tanto... tinha conhecimento. Isso, tinha tanto serviço que eu não tava dando conta. E aí isso toma muito tempo. Aí eu falei, não, vou parar. É. Aí foi a hora que eu começava a chamar pedreiros para fazer. Eu marco, vou com o projeto, marco tudo, medida e tal. Isso, É, e você dá Mas aí o oportunidade cara pros que caras faz. também, né, meu? É. Deixar o trampo Não, pros caras, é. o cara falar pra mim chumbar uma caixinha, ô, faz uma massa aí pra chumbar a caixinha. Eu, que? Onde começa? Então tem gente que Já tem contei noção até a e história faz. de misturar gesso errado aí. Então, assim, não é nossa função, cara. Então, Então. Você põe o pó e joga água em cima. e aí endurece. Não entendeu? tenho nada contra quem faz. Porra, legal. Pô, o cara tem um serviço a mais pra oferecer. Mas eu, particularmente, não Eu também não faço faço. porque eu não sei. Porque se eu for tentar fazer uma massa e for colocar lá, a massa vai Vai trincar. vai cair. E o cara vai vir atrás de mim. Vai. Falar, "Ó, sabe aquela massa que você fez? Trincou. Entendeu? Sabe aquele gesso lá que você fez? Trincou. Não, e parece que não, mas é tudo a parede, pô, você vai cortar, você tem que deixar ali uns 3 a 4 centímetros o conduíte mais fundo pra não trincar. Então tem todo um esquema, né? um Só, vou lá e É, tem uns exatamente. macetes A caixinha, você tem que nem agora isso que eu tô fazendo lá, tá instalando lá. A caixinha tem que ter a altura certa, pra na hora de Isso. colocar o azulejo não ficar. Porque tem uns que você exatamente. pega aí que a caixinha tá Tá lá lá no dentro, fundo, é. aí você tenta pôr o parafuso. Pegar uma barra que vem. roscada pra colocar. Porque normalmente quando você vai pôr a caixinha, você pega a parede crua, mas depois vai vir reboco, argamassa, revestimento. Aí haja parafuso pra entrar lá pra Aí o dentro. parafuso que vem junto com a tomada não dá, não passa nem perto. Aí lá vai você ter que correr atrás de parafuso pra poder colocar. Então aí, tem todo esse macete, você já deixa ela mais pra fora, tal, enfim. aí você pega situações que o cara colocou um parafuso grosso, que o cara na hora que enfiou, trincou a caixinha, a orelhinha da caixinha lá. Aí lá vai você tirar, tá tudo quebrado e tem que... Nossa, não. um saco. Eu falo que é cada um no seu quadrado. Eu, particularmente, Flaviano, sou assim. Né? Cada um no seu quadrado, não entro na área que não me pertence, não. Cara. Tá certo. Tá Acho certo. que é a melhor coisa que tem. Né? Meu, se a gente for pegar pra falar aqui, a gente Vai vai longe, até... vai longe. A gente deveria Vai ter embora, parte que 1, a parte conversa 2, parte tá boa, vai embora. Porque esse assunto tem, né, cara? Assunto sempre tem, Mas cara. a gente também tem o nosso tempo aí. Sim. E, meu, foi um prazer ter você aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Esse você. episódio. Você vê, foi um bate-papo muito bacana, né, cara? muito, Mas tem que ser assim, né, cara? muito legal mesmo ter você aqui com a gente. E a gente agradece a sua presença, agradece os nossos parceiros aí, a VEC Conectores Ideal, JR Autoridade em Perfis, nossos parceiros que têm andado de mão dada com a gente aí. E agradeço meu parceiro Robson, da Elétricas Galvão. Agradeço a SDO, Materiais Elétricos. Estúdio Shift. Obrigado aí, nossos amigos aí. E é isso aí, galera. Gente, também quero agradecer, né? O Adriano já falou das empresas aí, que tem acompanhado a gente aí, tem acreditado, né, no projeto. Então, gratidão mesmo aí a Deus, agradecer a todos. Flaviano, obrigado Cara, novamente. Obrigado. Eu que agradeço Aceitado vocês. aí esse convite. Imagina, cara, eu que agradeço Prazer ter você vocês. aqui conosco e novamente só ratificando, cara. Às vezes que a gente se encontrou e bateu papo, hoje não foi diferente. Pelo contrário, foi até melhor, porque a gente pôde conhecer mais da sua história, né? Ouvir mais das suas experiências aí, você falando da família, da parte de CLT, da parte agora como empresário. Então, pra gente foi maravilhoso.
né? Vocês que acompanham o nosso podcast aí, agradecer vocês também. Aqueles que já estão inscritos lá no canal, já estão seguindo a gente no Instagram. E os que não estão, dá essa força pra gente, né, pô? Com certeza. Isso, se cara. inscreva lá porque a gente vai ter Pô. sorteios também para inscritos. A gente, inclusive, tá tendo um sorteio que está correndo lá, né? A gente vai sortear no próximo episódio agora. Então, assim, se não é inscrito, se inscrevam lá, galera. Que a gente tá com um número legal lá no Instagram, né? Tá crescendo. Com certeza. Então, essa galera tem que ir lá pro YouTube também. Migrar esse pessoal do Instagram pro nosso Instagram. YouTube lá. Ajuda a gente Eu, lá, galera. eu agradeço vocês, cara. Muito obrigado pela oportunidade. A gente ter se conhecido melhor, ter trocado essa ideia. Espero que essa história sirva para outras pessoas aí, a pessoa consiga, né, tirar alguma coisa aqui para a vida dela, para a área profissional dela. Isso aí. Obrigado, cara. E esse trabalho de vocês é incrível e que, com fé em Deus, cresça muito mais aí. Isso aí. Boa. Legal. Para todo o país, para fora do país, para todo lado aí. Eita. Pode contar comigo sempre no que for preciso. Cara. Maravilha. Irmão, Beleza? obrigado. É isso aí, galera. Ó, podcast sem intenção. Podcast que dá voz ao eletricista, hein? É isso aí. Falou, Valeu. rapaziada. Falou. Valeu, obrigado.